Ele é um garoto inútil, mas acaba se tornando um mais forte. Eu sou o Zeon no anime. E bora. Mais cedo naquele dia, esse perdedor feio, nojento e inútil trouxe flores para dar ao seu avô senil, que gritou para Yuji que o viu crescer e se tornar um homem forte. Então desejou que ele usasse seus poderes para salvar vidas antes de soltar seu último suspiro. Vendo seu corpo sem vida, Yuji lutou para segurar as lágrimas antes que seu avô fosse levado. Mas quando ele começou a preencher os papéis do funeral, um Edgelord apareceu, ordenando que ele entregasse o objeto amaldiçoado que havia roubado. No entanto, Yuji revelou que seus amigos eram os que o tinham, e lembrou que eles iam remover o selo naquela noite. Mas quando Fushiguro ouviu essas palavras, ele revelou que seus amigos estavam prestes a morrer. Enquanto eles começavam a correr de volta para a escola, um campo de força impediu Yuji de avançar, então Fushiguro disse-lhe para ficar para trás. Dentro da escola, a maldição começou a consumir um dos amigos de Yuji, e quando o outro agarrou Saki, Fushiguro correu para dentro do corredor enquanto convocava seus cães divinos. Fora do prédio, Yuji percebeu que seus amigos estavam prestes a morrer, mas lembrou-se das últimas palavras de seu avô, pedindo-lhe para usar sua força para salvar os outros. Enquanto Fushiguro continuava avançando, uma maldição enorme apareceu diante de seus olhos, agarrando o corpo repugnante de Saki, e Yuji sabia que não podia deixar seus amigos morrerem. Então, quando a maldição estava prestes a engolir ela junto com o dedo, Yuji saltou pela janela antes de girar em direção à maldição, socando-a e dizendo que não permitiria que seus amigos morressem ainda. Nesse momento, Fushiguro cortou a maldição ao meio e achou que era um milagre que o dedo não tivesse sido engolido, já que qualquer um que o engolisse ganharia a maior energia amaldiçoada do mundo. Naquele instante, uma maldição começou a aparecer acima de Yuji, então Fushiguro o empurrou antes de ser esmagado. No entanto, o monstro gigantesco o lançou contra a parede, antes de socá-lo com força suficiente para destruir todo o prédio. Quando a besta gigante começou a correr em sua direção, Fushiguro não conseguiu usar sua técnica de maldição, mas Yuji derrubou o monstro e após desviar de seus ataques, ele saltou da ponte e agarrou-se ao cabelo dele para socar seu olho, mas ele o regenerou naquele instante. Ele estava determinado a seguir as palavras de seu avô, mas depois que a maldição o socou para o ar e lançou o dedo voando, Yuji saltou para pegá-lo com a boca, então o monstro começou a tentar engoli-lo. Mas antes que ele morresse, percebeu que não tinha outra opção se quisesse salvar a todos, e engoliu o dedo. Assim que viu isso acontecer, Fushiguro percebeu que Yuji morreria, mas ainda havia uma chance em 1 milhão de algo diferente acontecer. A chance de 1 em 1 milhão de Sukuna encarnar havia ocorrido, e ele percebeu que renasceu em uma nova era cheia de vítimas inocentes e mães férteis que ele poderia devorar. No entanto, Yuji segurou seu rosto, e quando Sukuna se perguntou como ele ainda conseguia se mover, percebeu que Yuji estava de alguma forma suprimindo-o. Então Fushiguro disse-lhe para ficar no lugar dele para exorcizá-lo, mas Yuji tentou dizer que estava bem enquanto começava a superar o controle de Sukuna sobre seu corpo. Nesse momento, o Giga Chad Alpha mais sexy e atraente de todo o anime apareceu, percebendo que a maldição realmente se combinou com o corpo de Yuji. No entanto, ele pediu para trocar com Sukuna por 10 segundos, mas quando Yuji hesitou, Gojo disse para não se preocupar porque ele era o mais forte. Assim que Sukuna retomou o controle, ele se perguntou por que o mundo estava com um cheiro mais gay agora e saltou em direção à fonte, explodindo a ponte naquele instante. Mas quando a poeira baixou, Gojo estava sentado em cima dele, então quando Sukuna tentou cortá-lo, ele se teleportou para longe de todos os seus ataques, dizendo que ia se exibir na frente de seu aluno. Naquele instante, ele apareceu atrás dele e aproveitou seu impulso para fazer Sukuna girar no ar antes de socá-lo com força suficiente para destruir o chão com o impacto do vento. Mesmo assim, Sukuna voltou correndo e lançou sua energia amaldiçoada para explodir o prédio, pensando que finalmente havia apagado o cheiro alegre deste mundo. No entanto, ele viu que estava ileso, e depois que Gojo contou até 10 segundos, Yuji começou a recuperar o controle de seu corpo, e Sukuna se perguntou quem era poderoso o suficiente para suprimi-lo. Ao ver sua capacidade de controlar a maldição, Gojo achou que era um milagre, mas tocou em sua cabeça para nocauteá-lo para a execução. No entanto, Fushiguro pediu a Gojo para poupar sua vida, então Gojo prometeu que cuidaria disso. De volta ao presente, ele revelou que foi por isso que a cara feia de Yuji estava sendo executada, mas havia uma parte da história que ele ainda estava escondendo. Depois de pegar um dos dedos de Sukuna, ele o jogou para o ar antes de forçá-lo em direção à parede, mostrando-lhe que eles não podem ser destruídos. Então ele planejou alimentar Yuji com todos os 20 dedos antes de executá-lo para eliminar a existência de Sukuna deste mundo para sempre. Dentro do crematório, Yuji se perguntou se engolir todos os dedos salvaria a vida de outras pessoas, então quando Gojo lhe disse que sim, ele pediu para ver o outro dedo. E depois de pegá-lo, Gojo recuou enquanto Yuji o comia, percebendo que agora consumiu 1/10 do poder de Sukuna, e se perguntou se conseguiria aguentar. Naquele instante, a energia avassaladora de Sukuna começou a tomar o corpo de Yuji. Mas enquanto ele continuava se aproximando, lutando para resistir, conseguiu superar a energia amaldiçoada, e Gojo percebeu que ele era definitivamente o receptáculo de Sukuna, o primeiro a nascer e o último a existir. Depois de deixar o túmulo da família, Gojo disse a Yuji que ele seria transferido para uma das escolas de ensino médio, Jujutsu Tech, um lugar onde ele aprenderia a controlar a energia amaldiçoada que ganhou dos poderes de Sukuna. No entanto, a boca de Sukuna apareceu do lado do rosto de Yuji, dizendo a Gojo que ele nunca seria capaz de controlar seus poderes e que ele se tornaria seu primeiro alvo após devorar o corpo de Yuji. Ouvindo essas palavras, Gojo pensou que era uma honra ser alvo do grande Sukuna. Afinal, ele revelou que Sukuna foi o feiticeiro mais forte durante a Era de Ouro do Jujutsu, ganhando o título de Rei das Maldições. Mas quando Yuji perguntou se ele perderia para Sukuna depois de comer todos os 20 dedos, Gojo disse que ele ganharia. Depois de lhe mostrar seu dormitório, Gojo apresentou a ele essa feia e nojenta garota chamada Kugisaki, antes de levá-los para algum buraco abandonado, dizendo que a missão dele será matar a maldição que vive lá dentro, antes de deixá-los. Assim que ele se foi, um dos outros funcionários da escola lançou um véu do céu, ocultando-os do mundo exterior, enquanto Fushiguro convocava seus cães divinos para guiá-los em direção à maldição.
Mas assim que entraram, Fushiguro gritou para que parassem, percebendo que estavam dentro de um domínio inato massivo. E quando ele se virou, percebeu que a saída havia desaparecido. No entanto, eles começaram a ir mais fundo no prédio, e quando Yuji viu o cadáver de um idiota feio, ele quis levá-lo para fora para dar-lhe um enterro adequado. Mas Fushiguro agarrou sua camisa, dizendo-lhe que eles não podem ser atrasados por um corpo enquanto uma maldição está prestes a matá-los. Afinal, ele nem valia a pena ser salvo, e revelou que tinha acesso a todas as informações sobre a cena, dizendo que essa pessoa atropelou uma garotinha enquanto dirigia bêbado, matando-a naquele instante. Então ele perguntou a Yuji o que ele faria se uma pessoa que ele salvou matasse alguém. Mas quando Yuji perguntou por que ele o salvou então, Kugisaki começou a gritar com eles, antes de ser engolida pelo chão. Enquanto Fushiguro se perguntava por que seus cães não sentiram o que aconteceu, ele disse a Yuji que precisavam correr e encontrar Kugisaki depois. Mas antes que pudessem se mover, a maldição apareceu diante deles. Era uma maldição de grau especial, o nível mais alto de todas as maldições. Mas quando Yuji tentou cortá-la, sua mão foi arrancada. Ao mesmo tempo, Kugisaki se perguntou para onde tinha sido levada, e milhares de rostos começaram a cercá-la. Com o braço cortado, Yuji disse a Sukuna que eles morreriam juntos, então ele precisava ajudá-lo a lutar contra essa besta. Mas Sukuna revelou que ainda tinha 18 outros fragmentos de sua alma, e mesmo que trocassem, ele mataria seu amigo sombrio mais rápido do que o espírito amaldiçoado, e se divertiria com Kugisaki antes de matá-la também. Nesse momento, o demônio liberou uma onda de pura energia amaldiçoada e começou a rir de seus rostos inúteis. Então Yuji gritou para Fushiguro tirar Kugisaki daqui, permitindo que ele trocasse com Sukuna para salvá-los. Alguns minutos depois, ele estava correndo pelo corredor e convocou seus cães divinos para encontrar Kugisaki, mas ela já estava no seu último prego e percebeu que estava prestes a ser morta. Ao mesmo tempo, o espírito tirou as calças e estava prestes a aplaudir Yuji, mas antes que ele pudesse reagir, o espírito lançou uma barreira de energia para esmagá-lo contra a parede e correu de volta para pulverizá-lo, fazendo-o cair em uma ponte após perder a consciência. Mas assim que ele acordou, o espírito liberou um feixe de energia amaldiçoada em direção a Yuji, com calor suficiente para queimar seus dedos. No entanto, ele se perguntou por que se meteu nessa situação e começou a desejar que nem tivesse comido o dedo, mas gritou para si mesmo parar, percebendo que não queria fugir ou morrer, mas seu corpo foi completamente destruído. No nível inferior, Kugisaki percebeu que estava em uma viagem o tempo todo, mas quando o cogumelo estava prestes a devorá-la, uma língua lambeu seu corpo e a engoliu. Ela desejava não ter gostado tanto da língua de Fushiguro quanto gostou, mas ao mesmo tempo, o espírito amaldiçoado estava prestes a matar Yuji, e ele percebeu que era mais fraco do que jamais imaginou, e começou a chorar dizendo que não queria morrer. No entanto, ele percebeu que essa era a vida que escolheu e queria salvar as pessoas de quem gostava. Então, com toda a sua raiva canalizada, ele começou a ativar o Black Flash e começou a correr em direção ao demônio, quase liberando o ataque mais forte no mundo do Jujutsu, mas foi bloqueado antes de conseguir conectar. Nesse momento, ele ouviu o uivo do lobo de Fushiguro e percebeu que eles conseguiram sair, então deixou Sukuna assumir. A maldição percebeu que estava ferrada, mas Sukuna queria fazê-la se arrepender de tê-lo invocado. Então ele percebeu que deveria se aliar à maldição para matar seus amigos e pediu para ela segui-lo para fora. Mas enquanto continuava andando, a maldição tentou lançá-lo para longe. Então Sukuna levantou o braço de Yuji para bloqueá-lo, mas se arrependeu de tê-lo regenerado acidentalmente para ele. Quando a maldição percebeu o quão poderoso ele era, Sukuna avançou em sua direção e esmagou sua cabeça no chão, dizendo-lhe para tentar novamente, antes de esmagar sua cabeça e destruir a ponte. Enquanto caíam, a maldição tentou jogá-lo para longe, mas Sukuna arrancou seu braço e começou a rir dele, fazendo-o desabar na planta de tratamento de água. Fora do prédio, Fushiguro entregou o corpo inconsciente de Kugisaki ao funcionário da escola e pediu que trouxessem Gojo de volta, embora soubesse que ele provavelmente já estava muito longe. Lá embaixo, Sukuna se perguntou como ambos eram considerados maldições de grau especial, especialmente com a diferença em seus níveis de poder. Mas o demônio tentou regenerar todos os seus membros e saltou para lutar contra ele. No entanto, Sukuna achou uma pena que ele não tivesse ideia do que uma maldição era capaz, e decidiu mostrar-lhe a verdadeira essência da feitiçaria Jujutsu. Ryōiki Tenkai Fukumamizushi. Naquele instante, o demônio foi cortado em 17 pedaços diferentes, mas Sukuna percebeu que um de seus dedos estava dentro antes de pegá-lo, queimando a maldição até a inexistência. Então ele chamou Yuji para trocar, mas após não responder, ele disse para parar de provocá-lo. E depois de não responder novamente, ele sorriu, percebendo o que poderia fazer. Fora do prédio, quando Fushiguro sentiu que o monstro amaldiçoado estava morto, ele começou a se perguntar onde Yuji estava escondido. Mas naquele instante, Sukuna apareceu atrás dele, dizendo que Yuji tinha desaparecido para sempre. Enquanto rasgava sua camisa, ele enfiou a mão fundo no peito e arrancou seu coração. Ele disse a Fushiguro que estava fazendo Yuji de refém, já que Yuji não poderia viver sem seu coração, então o jogou fora. Mas ao consumir o dedo amaldiçoado, ele disse a Fushiguro que agora tinha tempo mais do que suficiente para eliminá-lo. Foi então que Fushiguro percebeu que a mão de Yuji havia sido restaurada, e percebeu que Sukuna tem a habilidade de usar a técnica de maldição reversa para se curar. Enquanto pensava que poderia forçá-lo a regenerar um novo coração, Fushiguro se preparou para a batalha e invocou seu pássaro amaldiçoado. Imediatamente, ele avançou contra Sukuna e começou a tentar desferir um único ataque, mas Sukuna desviou de todos com facilidade. Enquanto Fushiguro continuava tentando diminuir a distância, Sukuna se perguntava se ele estava realmente tentando. Então, ao segurar sua mão, ele disse para tentar mais forte com mais energia amaldiçoada e bateu em sua boca inútil. Quando Fushiguro conseguiu manter o equilíbrio, ele invocou Orochi do chão para capturar Sukuna. Ao comando de Fushiguro, os animais amaldiçoados começaram a atacar ao mesmo tempo, mas Sukuna obliterou a serpente e apareceu atrás de Fushiguro antes que seu cérebro pudesse sequer processar o ataque. Quando Sukuna o lançou para longe, ele saltou no ar para persegui-lo, chutando com força suficiente para fazê-lo colidir com os prédios. No entanto, o pássaro de Fushiguro tentou resgatá-lo, mas Sukuna apareceu por trás, socando-o enquanto sua coluna se esmagava, com todas as paredes desmoronando. Mas seu
pássaro conseguiu resgatá-lo. No entanto, Sukuna saltou no ar e os derrubou em outro prédio, fazendo-o cair. Quando Sukuna pousou diante deles, Fushiguro percebeu que não havia saída dessa situação, então ele fez seu pássaro desaparecer em seus momentos finais. Quando Sukuna começou a se perguntar por que estava tentando ajudar Yuji a recuperar o controle de seu corpo, Fushiguro lembrou-se da única garota de quem ele realmente gostou, e como ela perdeu a vida por causa das maldições. Então ele se levantou e começou a converter sua vida em energia amaldiçoada, chocando Sukuna por causa de seus poderes ocultos e fazendo-o implorar para que Fushiguro mostrasse o que ele estava escondendo. Mas quando Fushiguro estava prestes a ativar seu tesouro sagrado, ele decidiu dissipar seus poderes, lembrando Yuji de que nunca teve um motivo para salvá-lo, além de sua razão egoísta de querer que ele permanecesse vivo. Ele disse que não era um herói, então nunca se arrependeu de salvar seu amigo. E essas palavras despertaram a consciência de Yuji, permitindo-lhe suprimir a alma de Sukuna. Entretanto, seu coração ausente começou a drenar todo o seu sangue, e enquanto ele desmaiava no chão, ele implorou para Fushiguro viver uma vida longa sem ele. Na manhã seguinte, 3 idiotas se perguntaram por que tiveram que sacrificar o dedo de Sukuna para testar seus poderes, mas Geto disse a eles que era necessário, pois aprenderam do que ele era capaz. Alguns dias depois, enquanto o corpo de Yuji estava no necrotério, Idichi começou a se desculpar por causar sua morte. Mas Gojo achou que era uma armadilha dos anciãos do Jujutsu e mandou ele calar a boca nojenta. Desde o início, os superiores consideraram Yuji uma ameaça, e Gojo achou que eles inventaram o plano de abandonar sua equipe enquanto ele estava fora. Nesse momento, uma senhora entrou na sala perguntando por que Gojo estava preocupado com Yuji, já que ele já estava morto. Quando ele começou a dizer que Yuji era um estudante especial, Lery disse que o desmembraria em pedaços para seus experimentos. Enquanto isso, Kugisaki tentou confortar Fushiguro, dizendo-lhe que eles só conheciam Yuji há 2 semanas, mas ela mal conseguia segurar suas próprias lágrimas. No entanto, quando uma veterana inútil apareceu diante deles, perguntando por que pareciam estar em um funeral, eles simplesmente ignoraram seu rosto inútil. Por trás, um panda falante tentou dizer a Maki que um dos amigos deles morreu ontem, mas um deles continuava dizendo que queria um bolinho de arroz. Eventualmente, eles revelaram que estavam ali para convidar Fushiguro e Kugisaki para um evento de intercâmbio escolar, e Panda lhes disse que era uma competição de luta entre as 2 maiores escolas de Jujutsu do mundo deles. Ao mesmo tempo, Geto revelou que havia 2 condições para vencer a Guerra das Maldições, e a primeira era imobilizar o feiticeiro de Jujutsu mais forte do mundo, Satoru Gojo. A segunda era conseguir que o Rei das Maldições ficasse do lado deles, mas Jogo achava que Yuji já estava morto, então isso seria impossível. No entanto, Geto se perguntou se ele estava realmente morto, e dentro do domínio inato de Sukuna, a alma de Yuji jurou que eliminaria Sukuna. Ao pegar um chifre podre, ele o lançou em Sukuna, mas ele pulou para longe ileso. Desesperado por vingança, Yuji correu em sua direção e começou a lançar uma série de socos, mas Sukuna socou seu punho no chão. Quando Yuji tentou ir para suas pernas, Sukuna apareceu atrás dele e o chutou para a água. Enquanto Yuji se perguntava como ele conseguiu evitar todos os seus ataques, Sukuna pousou em cima dele e sentou-se em seu corpo, dizendo-lhe que eles estavam, na verdade, dentro de sua mente. Ele disse a Yuji que ele ainda estava vivo e prometeu ressuscitá-lo se ele concordasse com suas condições, já que algo mudou durante sua batalha com Fushiguro. Para suas condições, ele disse que assim que ele dissesse a palavra encantamento, ele tomaria seu corpo por 1 minuto, e acrescentou que o faria esquecer esse acordo. Yuji achou que seu rosto inútil não estava tramando nada de bom, e disse para ele enfiar o acordo no rabo. No entanto, Sukuna prometeu que não mataria nem machucaria ninguém durante aquele minuto, e disse que o acordo deles não poderia ser quebrado uma vez que assinassem um pacto. Não tendo outra escolha, Yuji decidiu aceitar. Mas quando Sukuna se levantou de seu corpo, Yuji socou seu rosto inútil, dizendo que nunca aceitaria suas condições. Então, Sukuna sugeriu que lutassem até a morte, dizendo que o vencedor poderia decidir as condições. Enquanto isso, Lery estava pronta para começar a desmembrar Yuji. Mas quando Yuji acordou, ele começou a se perguntar por que o abandonaram sem nenhuma proteção especial. No entanto, Gojo ficou feliz em vê-lo ressuscitado e deu-lhe as boas-vindas de volta à vida. Assim, quando Gojo se despediu de Lery naquele dia, ele pediu a ela para manter a ressurreição de Yuji em segredo, dizendo que deseja treiná-lo antes que os superiores tentem matá-lo novamente. Dentro de um restaurante, ele começou a dizer-lhe que Gojo era o pior inimigo deles e sugeriu que o exorcizassem em um reino de prisão. A ideia deixou o jogo animado e o pequeno vulcão em sua cabeça começou a escorrer lava quente, espalhando um calor terrível pelo restaurante. Nesse momento, o garçom apareceu diante de Geto, perguntando por que ele ainda não tinha feito um pedido. Mas ele pegou fogo naquele instante. Ao mesmo tempo, o jogo começou a queimar todas as pessoas dentro do restaurante, transformando o lugar em uma casa de horrores. Mas quando a inútil garçonete tentou escapar, ela caiu de cara no chão. Então, quando o jogo concordou em eliminar Gojo, ele queimou o corpo inútil dela até virar um monte de cinzas. Dentro de um prédio privado, Gojo começou a dizer a Yuji que o treinaria no uso de energia amaldiçoada para combate corpo a corpo. No entanto, quando ele perguntou se Yuji poderia usar energia amaldiçoada em combate físico, Yuji lembrou que conseguiu fazer isso durante sua batalha com o monstro de grau especial. Com Gojo esperando ver por si mesmo, ele disse a Yuji para socá-lo com energia amaldiçoada, mas ao lançar um soco sem qualquer poder, ele percebeu que Yuji não tinha controle sobre suas emoções. Então, na esperança de treiná-lo a exorcizar sua energia amaldiçoada, Gojo revelou um monte de filmes de desenvolvimento de enredo e mostrou-lhe um boneco amaldiçoado que o socaria quando começasse a perder suas emoções. Algumas horas depois, quando Gojo estava pronto para partir, ele perguntou a Yuji se ele havia feito um contrato com Sukuna antes de ser restaurado à vida. Mas as memórias de Yuji já tinham sido apagadas, então ele disse que não conseguia se lembrar de nada. Naquela noite, enquanto voltava para a escola de Jujutsu, Gojo sentiu a presença de um demônio amaldiçoado e decidiu sair do carro. Assim que Idichi foi embora, Jogo pousou diante dele. Mas Gojo se perguntou quem diabos ele era. Sem hesitar, Jogo convocou um vulcão atrás dele, e ele liberou uma poderosa explosão naquele instante, quase queimando metade da floresta. Quando acabou, Jogo começou a pensar que Gojo tinha sido aniquilado, e achou que foi a batalha mais fácil do mundo. Mas quando a fumaça se dissipou, Gojo emergiu da explosão sem um único arranhão. Enquanto Gojo se preparava para a batalha, Jogo convocou insetos de brasa e ordenou que o atacassem. Mas quando ele os parou com uma barreira, a colisão destruiu a estrada atrás dele. Nesse momento, os insetos começaram a fazer barulhos estranhos e explodiram em uma chama poderosa. No entanto, enquanto Gojo permanecia ileso, Jogo correu em sua direção e queimou sua cabeça com fogo, antes de atingi-lo com uma poderosa energia amaldiçoada que explodiu o lugar inteiro. Impressionado com seu próprio poder, Jogo achou que Gojo estava morto com certeza. Mas quando começou a sair, descobriu que Gojo ainda estava vivo. E Gojo se perguntou como um grau especial poderia ser tão fraco.
Quando o jogo se perguntou como diabos ele conseguiu sobreviver, Gojo revelou que nunca fez contato com ele, mas que ele só conseguiu tocar o infinito entre eles e queria mostrar a ele o que queria dizer. Ele começou a dizer pra ele pegar sua mão, e quando o jogo tentou, percebeu que era impossível se aproximar dele. Mas Gojo disse a ele que, na verdade, estava sendo infinitamente desacelerado por sua barreira. No entanto, ele queria segurar suas mãos e disse pra não ficar tímido, já que isso também o deixava envergonhado. Mas Jogo percebeu que estava completamente ferrado e Gojo o socou profundamente em seu núcleo. Enquanto tossia líquido amaldiçoado, Jogo descobriu que nem sequer conseguia penetrar a barreira. Mas Gojo o atingiu com golpes massivos e o chutou pra longe. Ele disse a ele que o infinito existe em todos os lugares, mas sua técnica o traz para a realidade. Era convergência e divergência, perguntando o que ele acha que aconteceria se tocasse o vazio. Ele ativou sua técnica amaldiçoada de reversão, vermelho, e naquele instante, a luz vermelha explodiu em uma onda massiva de energia que destruiu a floresta, fazendo o jogo tropeçar além das árvores por milhas. Mas enquanto ele tentava escapar, Gojo o derrubou de volta com um golpe massivo e seguiu com outro soco, arrastando seu rosto inútil pelo chão. Quando o jogo voltou para liberar a energia amaldiçoada, Gojo apareceu atrás dele e o chutou em direção ao lago, fazendo-o cair dentro. Enquanto ele estava deitado, Gojo percebeu que era o momento perfeito, e quando ele acordou, notou que Gojo havia aparecido com Yuji, porque depois de se teletransportar para o prédio privado de Yuji, Gojo descobriu que Yuji já estava começando a controlar suas emoções, então ele disse que pretende ensiná-lo o verdadeiro auge das batalhas de Jujutsu, a expansão de domínio. Naquele momento, Yuji percebeu que eles estavam de pé sobre a água, mas Jogo achou que Gojo era um idiota por trazer alguém que o atrasaria. Depois de ser aplaudido pela voz mais extravagante de todo o anime, Jogo começou a liberar sua energia vulcânica e ativou sua expansão de domínio, Caixão da Montanha de Ferro. Esta era a essência das batalhas de Jujutsu, um domínio inato construído com energia amaldiçoada, o movimento supremo que aumenta as estatísticas do usuário e garante que o golpe sempre acerte. No entanto, quando descobriu que Gojo estava ileso, percebeu que estava realmente em apuros. A maneira mais eficaz de destruir um domínio era expandir o próprio domínio, disse Gojo, permitindo que o mais refinado dominasse o espaço. Naquele instante, Jogo decidiu liberar todas as suas chamas para reduzir Gojo a cinzas. 領域展開無料空所ここは無加減の内側皮肉だよね。全てを与えられると何もできず緩やかに死ぬなんて。でも君には聞きたいことがあるからこれくらいde勘弁してあげる。Naquele momento, ele destruiu o domínio, e com apenas a cabeça de Jogo sobrevivendo, Gojo exigiu saber quem eram seus aliados. Enquanto isso, dois outros inimigos os observavam das montanhas e perceberam que Jogo não poderia escapar sozinho. No entanto, quando Geto começou a partir, Hanami disse a ele que resgataria Jogo e desapareceu instantaneamente. De volta à floresta, Gojo estava tentando persuadir Jogo a confessar seus planos secretos, mas uma flor misteriosa pousou diante dele. Imediatamente, ela lançou belas flores ao redor deles, encantando suas mentes naquele instante. No entanto, quando Gojo saiu do transe, um galho ridiculamente longo ergueu Yuji em direção ao céu, permitindo que Hanami escapasse com a cabeça de Jogo. Mas quando um monstro árvore apareceu para devorar Yuji, Gojo cortou os espinhos e queimou instantaneamente. Com os inimigos desaparecidos, Gojo se perguntou como Hanami conseguiu se aproximar deles sem ser notado, e achou seu poder impressionante. Então ele começou a dizer a Yuji que se tornaria seu treinador pessoal, revelando que pretendia torná-lo mais forte dentro de algumas semanas para que pudesse enviá-lo ao evento de intercâmbio. Ao mesmo tempo, em uma dimensão alternativa, Hanami trouxe Jogo de volta, e um homem misterioso ficou feliz por eles terem sobrevivido. No entanto, Geto esperava que eles entendessem por que precisavam selar Gojo, e disse que o plano final entraria em vigor no dia 31 de outubro em Shibuya, perguntando se Mahito estava de acordo com o plano. No lado distante da cidade, um perdedor fraco e solitário estava sendo intimidado por um grupo de veteranos. Seu nome era Yoshino, e eles o acusaram de tentar desenvolver um enredo com a paixão deles. Quando Yoshino tentou dizer que nunca a tinha visto antes na vida, a garota inútil disse a eles que ele estava espionando-a no chuveiro, então um valentão o chutou. Alguns dias depois, enquanto Yoshino estava dentro do cinema, ele notou os valentões começando a fazer planos para desenvolver trama com a garota inútil. A visão de seus rostos desprezíveis o deixou com raiva, e ele se perguntou por que eles não calavam suas bocas nojentas. Nesse momento, Mahito apareceu dentro do teatro e transformou seus rostos em cadáveres assombrosos. Mas depois que Mahito saiu, Yoshino seguiu até um beco, lembrando de todo o bullying que sofreu ao longo de sua vida, e implorou para ganhar a mesma habilidade. No dia seguinte, quando Yuji e o amigo de Gojo chegaram à cena, Nanami se perguntou se poderia ver os traços de energia amaldiçoada ao redor do teatro. Yuji decidiu se concentrar na energia amaldiçoada, e logo notou os passos de um monstro amaldiçoado, mas Nanami achou que ele era inútil por não ter percebido antes, e se perguntou por que Gojo enviou Yuji junto com ele. Depois que chegaram do lado de fora do teatro, eles notaram um monstro amaldiçoado espreitando na escuridão, então Nanami revelou que iria eliminá-lo, mas disse a Yuji para matar o segundo monstro que estava escondido no canto. Enquanto Yuji se preparava para enfrentá-lo, Nanami revelou sua arma amaldiçoada e começou a explicar sua técnica amaldiçoada para ele. Ao mesmo tempo, Yuji começou a desviar do monstro amaldiçoado, mas quando eles se agarraram, as palavras de Nanami conseguiram distraí-lo, permitindo que o monstro o empurrasse para um alvo e marcasse um home run. Nesse momento, Nanami envolveu seu armamento com energia amaldiçoada. Mas quando o monstro amaldiçoado investiu contra ele, ele notou seu ponto fraco e cortou seu corpo em um instante. Enquanto Yuji se perguntava como Nanami o cortou com sua faca cega, seu próprio monstro o jogou para o outro lado.
Mas, tendo tido o suficiente, Yuji decidiu invocar energia amaldiçoada em seus punhos. Mas ao socar o monstro, a energia o explodiu, e Nanami percebeu que Yuji estava escondendo uma habilidade secreta. Quando Nanami estava pronto para matar o monstro, ele notou seu relógio e percebeu que os monstros amaldiçoados eram humanos, afinal. No dia seguinte, Larry tinha estudado os corpos e começou a dizer a Nanami que os monstros eram humanos, mas que seus corpos tinham sido alterados por uma técnica de maldição. Ela pensou que o usuário de jiu-jitsu que os transformou era de grau especial e avisou Yuji para ter cuidado. Enquanto isso, Mahito estava descansando nos esgotos e começou a explicar o processo de criação de espíritos amaldiçoados. Quando Yoshino perguntou como ele foi formado, Mahito disse que nasceu do ódio e medo dentro dos humanos, e revelou que seu poder vem de sua alma. No dia seguinte, quando Nanami revelou uma fotografia de Yoshino, ele disse a Yuji que ele era a única testemunha sobrevivente no teatro e achava que ele conhecia o monstro que matou os garotos. Então ele disse a Yuji para encontrá-lo, esperando que o garoto os levasse ao monstro amaldiçoado. Mais tarde naquele dia, após chegarem ao bairro de Yoshino, eles o avistaram indo em direção a uma loja e decidiram segui-lo. Ao mesmo tempo, Nanami havia chegado aos esgotos e estava esperando o inimigo aparecer. Mas quando Mahito emergiu da escuridão, ele começou a dizer que Nanami seria um ótimo rato de laboratório para seus experimentos amaldiçoados. Mas Nanami queria terminar seu trabalho antes das 5 horas, ou teria que fazer hora extra. Quando Nanami começou a atacá-lo, Mahito bloqueou com sua energia amaldiçoada e Nanami percebeu que ele era tão forte quanto um monstro de grau especial. Então ele o seguiu. E embora nenhum dos ataques deles conseguisse acertar, Nanami conseguiu encontrar uma abertura e chutou-o para trás. Quando Nanami percebeu sua fraqueza e tentou cortar seu corpo, Mahito se protegeu com os braços, mas a faca cortou seu pulso. Chocado com a cena, ele se perguntou como a faca de Nanami conseguiu atravessar sua barreira de energia, mas restaurou seu braço naquele instante. Quando Mahito decidiu revelar que sua técnica de maldição era mudar a forma da alma humana, ele lançou o feitiço de transfiguração de ídolo, e seu boneco amaldiçoado começou a se expandir. Ele disse a Nanami que seus monstros amaldiçoados não eram humanos comuns, mas que na verdade eram feiticeiros de jiu-jitsu que eram fracos demais para derrotá-lo. Enquanto isso, Yoshino finalmente chegou em casa, mas descobriu que um professor gordo e feio já estava esperando por ele. Quando o homem perguntou por que ele faltou à escola e não compareceu aos funerais dos valentões, Yoshino ficou irritado com o rosto repugnante dele e estava pronto para aniquilá-lo naquele momento. Felizmente, Yuji apareceu naquele instante e percebeu que Yoshino podia ver o monstro amaldiçoado que ele estava segurando, mas ele bateu a cabeça em um poste. No entanto, ele ficou aliviado por ter chegado a tempo e começou a pedir para falar com Yoshino em particular. Quando o professor chato tentou dizer que chegou primeiro, mas o professor o perseguiu. Logo, Yuji apareceu atrás de Yoshino e o convidou para uma conversa particular. Enquanto isso, Nanami e Mahito continuavam sua batalha. Mas enquanto Nanami desviava de seus ataques, Mahito bloqueou sua faca. Em um instante, ele liberou monstros estranhos em sua direção, mas Nanami conseguiu evitá-los até que eventualmente colidiram com a parede. Mas ao pousar em cima dela, ele percebeu que o monstro ainda tinha suas memórias e pensou que Mahito era uma terrível ameaça que nem deveria existir. Nesse momento, Mahito fez contato com seu corpo e liberou energia amaldiçoada em sua alma, mas ele recuou instantaneamente. Mesmo assim, ele não se renderia, mas decidiu convocar energia amaldiçoada em suas mãos. Assim, enquanto avançavam um contra o outro, eles desviaram por pouco dos ataques um do outro, mas Nanami começou a correr em direção ao lado de fora. Quando Mahito apareceu diante dele, ele golpeou com sua faca, lançando-o para trás. Mas naquele momento, Nanami percebeu que Mahito não desistiria. Então, ao decidir usar sua gravata como uma nova arma, Mahito descobriu que sua energia amaldiçoada estava aumentando. Nesse momento, Nanami disse que agora estava fora do horário e explicou que sua técnica divide o alvo ao longo de uma linha, criando um ponto fraco na proporção de 7 para 3. Mahito se perguntou por que ele estava explicando sua técnica, e enquanto Nanami avançava com sua energia amaldiçoada, ele desferiu um golpe poderoso na parede. Mas à medida que se espalhava pelo túnel, a parede se quebrou em pedaços, cobrindo cada pedaço com energia amaldiçoada. Com Mahito encantado com a visão, ele achou a habilidade impressionante. Mas antes que pudesse desviar, Nanami cortou seu joelho instantaneamente. Enquanto Mahito ainda estava em choque, Nanami disse a ele que estava poupando sua vida, mas esperava que se enfrentassem novamente no futuro. Assim que ele saiu, as pedras caíram em cima de Mahito, enterrando-o sob os escombros. Enquanto isso, Yuji e Yoshino encontraram um espaço tranquilo, mas Yuji percebeu que Idichi basicamente havia desaparecido. No entanto, ao decidir se fortalecer, ele perguntou a Yoshino se ele viu algum demônio amaldiçoado ao redor do teatro no dia em que os valentões foram mortos. Yoshino disse a ele que não viu nada, e Yuji achou que era tudo o que precisava ouvir. Antes que se desse conta, a mãe de Yoshino chegou e decidiu convidá-lo para jantar. Ao mesmo tempo, nos esgotos, Geto chegou aos escombros e uma cobra feia rastejou para fora, transformando-se em Mahito. Quando começou a dizer que Nanami era um adversário difícil, ele disse a Geto que sempre sobreviveria se continuasse a manter sua alma. Quando Geto perguntou se Nanami foi morto, Mahito disse-lhe que ele já tinha ido embora. Enquanto isso, Nanami estava dentro de um banheiro tentando parar o sangramento de seu ferimento. Mas ao lembrar da batalha e perceber que Mahito era apenas uma criança, ele pensou que estava evoluindo mais rápido do que um humano. Na casa de Yoshino, eles começaram a jogar um jogo de adivinhação, e Yoshino ficou feliz por ter feito um novo amigo. Mas naquela mesma noite, depois que sua mãe preguiçosa desmaiou, Yoshino decidiu perguntar a Yuji se ele mataria de bom grado um usuário de jiu-jitsu que o atacasse. Yuji disse que não o faria e afirmou que o valor de sua vida se tornaria irrelevante uma vez que ele se tornasse um assassino. Ao ouvir essas palavras, Yoshino pensou que havia encontrado um novo melhor amigo e decidiu abandonar seu desejo de vingança. No entanto, naquela mesma noite, quando sua mãe acordou, ela notou o dedo amaldiçoado diante dela, mas um monstro apareceu atrás dela naquele momento. No dia seguinte, após a mãe de Yoshino ser encontrada morta, Yuji começou a pedir a Nanami para levá-lo como apoio, mas Nanami disse-lhe que era melhor ele ficar longe, pois achava que logo seria forçado a matar alguém. Ao mesmo tempo, Yoshino estava pronto para vingar a morte de sua mãe, e lembrou-se de que Mahito já lhe havia dito que um valentão era responsável por isso. Enquanto isso, dentro da escola, o nojento valentão recebeu um certificado inútil, mas um estudante notou o estranho portal do lado de fora e se perguntou o que era. Nesse momento, Mahito lançou uma barreira em torno de toda a escola e revelou que todos os não-feiticeiros de Jujutsu estavam agora presos lá dentro. Sua intenção era prender Yuji e Yoshino dentro da barreira, esperando que eles lutassem entre si e eventualmente forçassem Yuji a criar um pacto com Sukuna. Ao mesmo tempo, os estudantes desmaiaram no chão, mas quando Yoshino apareceu diante do professor inútil e revelou suas cicatrizes de bullying, ele se perguntou por que o professor estava com tanto medo de parar o ataque. Quando ele se aproximou do valentão que sempre o espancava por seu dinheiro de bolso, decidiu perguntar se ele era responsável pela morte de sua mãe.
Quando o cara tentou perguntar se ele tinha perdido a cabeça, manchas escuras começaram a aparecer em seu corpo, então Yoshino o socou no chão. À medida que sua raiva continuava a crescer, ele começou a chutá-lo em retaliação, determinado a dar-lhe uma lição. Mas quando o levantou no ar, pronto para enviá-lo ao Nirvana, Yuji apareceu naquele momento. Assim que ele notou os estudantes inconscientes, pensou que Yoshino devia tê-los matado e gritou para ele libertar o valentão. Quando Yuji conseguiu expulsá-lo do salão, tentou atacar com seu punho amaldiçoado, mas Yoshino invocou seus resíduos lunares, protegendo-se dos golpes de Yuji. Ele o avisou para ficar fora de seus assuntos, porque Yuji nunca entenderia o valor da vida humana, e forçou seus resíduos lunares a dominá-lo naquele instante. No entanto, Yuji puxou-o de volta quando ele começou a sair, e ao perseguir, Yoshino começou a atacar seu monstro antes de recuar instantaneamente. Mas ele avançou novamente, e atingiu o monstro com um golpe amaldiçoado que lançou Yoshino para fora do prédio. Ao pousar em um telhado, ele começou a se perguntar por que Yuji estava determinado a detê-lo. Mas quando a imagem de sua mãe apareceu em sua mente, Yoshino ficou muito zangado e convocou espinhos de garra do interior de seu monstro. Então, enquanto Yuji descia em direção ao telhado, Yoshino pensou que poderia acabar com ele antes que pousasse. Mas quando seu monstro o atacou, Yuji desviou de suas garras e as golpeou com seus punhos amaldiçoados. Ele disse a Yoshino que suas palavras soavam como as de um maníaco descontrolado e correu em sua direção novamente, socando seu corpo inútil para dentro da escola. Imediatamente ele o seguiu e começou a se perguntar se sua vida não valia nada. Ele disse que a vida humana valia algo e o chamou de desgraça para sua mãe. No entanto, Yoshino estava convencido de que a vida humana era realmente sem valor e convocou novamente seus resíduos lunares naquele instante. Mas quando ele o direcionou para atacar Yuji, ele permitiu que os espinhos penetrassem em seu corpo. A visão deixou Yoshino em choque e ele se perguntou por que Yuji permitiu ser penetrado. Mas quando Yuji conseguiu se aproximar dele, decidiu se desculpar por suas palavras anteriores e perguntou o que desencadeou seu desejo de vingança. Depois que Yoshino revelou tudo, Yuji percebeu que não podia abandoná-lo e pediu para ele se inscrever na sua escola de jiu-jitsu para que pudessem vingar sua mãe juntos. Mas naquele momento, Mahito apareceu diante dele. Enquanto Yuji se perguntava se ele era humano, Mahito o conteve com seu braço estendido. Naquele momento, Yuji percebeu que ele era o mesmo espírito amaldiçoado sobre o qual Nanami já o havia alertado e gritou para Yoshino fugir. Pensando que poderia persuadir Mahito a libertá-lo, Yoshino tentou dizer a Yuji que Mahito era na verdade uma boa pessoa, mas ao pronunciar essas palavras, as memórias de todos os humanos transfigurados voltaram à sua mente, e ele percebeu que Mahito era na verdade uma maldição disfarçada. No entanto, Mahito estava satisfeito que seus planos já tinham funcionado e disse a Yoshino que ele era tão estúpido quanto todos os valentões que o espancaram por acreditar em um espírito amaldiçoado. Naquele momento, ele usou sua técnica de transfiguração ociosa, transformando-o em um monstro amaldiçoado naquele instante. Com Yuji ainda em choque, o monstro avançou contra ele, socando seu rosto feio, mas ele conseguiu contê-lo. Quando o monstro começou a socar seu corpo, Yuji gritou para Sukuna transformá-lo de volta em humano, implorando para que o curasse da mesma forma que curou seu coração e ofereceu qualquer coisa que ele quisesse. No entanto, Sukuna recusou sua oferta e percebeu que ele realmente havia esquecido do pacto deles. Então ele começou a zombar de Yuji, dizendo-lhe para continuar renunciando ao seu orgulho e futuro, para depender de um espírito amaldiçoado. Ao mesmo tempo, Mahito se perguntou por que Sukuna se recusou a criar um pacto, já que deveria estar em seu poder curar Yoshino, mas achou que seus planos ainda estavam funcionando perfeitamente. Então eles começaram a rir do rosto horrendo de Yuji, mas ao perceber que não eram nada além de monstros repugnantes, ele pensou que ambos eram inúteis. Nesse momento, Yoshino conseguiu recuperar suas memórias, perguntando a Yuji por que isso tinha que acontecer com ele, mas sua alma deixou seu corpo naquele instante. Enquanto Mahito começava a rir de seu cadáver, Yuji socou seu rosto inútil, mas ao cair, ele descobriu que seu nariz estava sangrando e se perguntou como o soco de Yuji conseguiu atingir sua alma. Naquele momento, a raiva de Yuji começou a crescer, então ele saltou para atacar com sua energia amaldiçoada, mas nenhum de seus golpes conseguiu atingir o corpo de Mahito. No entanto, ele decidiu canalizar a energia amaldiçoada em ambos os punhos, determinado a continuar com seus ataques até destruir seu corpo. Ao mesmo tempo, Mahito decidiu transformar seu braço em um conjunto de correntes e começou a atacar Yuji até que as paredes explodiram. Mas quando Yuji saiu voando da poeira e pousou no chão, Mahito transformou seu braço em uma broca e lançou-a diretamente contra ele. Yuji desviou e agarrou o braço estendido, mas Mahito soltou espinhos em suas mãos. No entanto, Yuji não desistiu e conseguiu puxá-lo para fora do prédio, jogando-o em outro à distância. Imediatamente ele socou o chão, fazendo o lugar explodir, e seguiu com outro soco no estômago de Mahito. Mas ele lançou espinhos no corpo de Yuji. Enquanto Mahito dizia a Yuji que ele nunca poderia vencê-lo, decidiu transfigurar seu corpo. Mas naquele momento, ele se teleportou para o reino interior de Sukuna. Quando Sukuna se perguntou se ele tinha perdido a cabeça por tentar tocar sua alma, ele jurou aniquilar seu rosto inútil se ele fizesse isso novamente, e o chamou de tolo insolente. Naquele momento, Yuji conseguiu agarrar sua cabeça, dizendo que não trocaria com Sukuna, e começou a socar seu rosto repugnante antes de seguir com um chute devastador. Mas quando tentou acabar com ele com seus punhos amaldiçoados, percebeu que Mahito já estava atrás dele e estava pronto para acabar com sua vida. Mas Nanami repeliu seu ataque, fazendo-o recuar. Mas quando Nanami notou seu nariz sangrando, Yuji disse a ele que seus socos conseguiram ferir seu corpo. Nanami disse a Yuji que seus próprios ataques eram inúteis, mas sugeriu que atacassem Mahito ao mesmo tempo e o exorcizassem antes que ele pudesse se recuperar. Percebendo que não podia se dar ao luxo de perder, Mahito transformou seu braço em uma lâmina e criou um terceiro olho para ver tudo. Enquanto ele começava a correr em direção a eles, atacou Nanami e quase cortou Yuji antes de pular alto no ar e se transformar em uma forma estranha que quase os empalou no chão. Enquanto eles começavam a destruir os espinhos, Mahito voltou à sua forma, mas quando atacaram ao mesmo tempo, ele conseguiu escapar na forma de uma criança. No entanto, Nanami e Yuji já haviam descoberto sua técnica e perceberam que poderiam definitivamente matá-lo. Ao mesmo tempo, Mahito achou que os ataques de Yuji seriam letais, então ele vomitou humanos transfigurados e ordenou que os monstros o atacassem. Mas ao fazerem isso, ele quase cortou a cabeça de Nanami, percebendo que não poderia matá-lo sozinho. Enquanto isso, Yuji estava tentando escapar dos monstros amaldiçoados, mas ao pular em um telhado, eles o seguiram.
Ele agarrou um dos monstros, mas ele tomou a forma de uma criança, e a visão disso fez Yuji ficar com medo, mas os outros monstros conseguiram contê-lo. Por outro lado, Mahito havia capturado Nanami, mas Yuji voou pra fora do prédio, pisando em seu braço. Antes que ele percebesse, Nanami apareceu atrás dele com a intenção de cortar sua cabeça, mas quando Morito pensou que iria desviar facilmente, Yuji socou seu rosto nojento. Eles começaram a atacar ao mesmo tempo, mal permitindo que ele respirasse, mas quando Morito pensou que estava prestes a morrer, ele conseguiu acessar sua alma e lançar sua expansão de domínio, invocando enormes mãos escuras ao redor deles e selando Nanami dentro com sua auto-encarnação da perfeição. Esta era sua maior técnica, e ao perceber que tinha vantagem, Nanami sabia que estava ferrado. Fora do domínio, Yuji começou a socar a barreira, percebendo que Nanami não sobreviveria aos ataques lá dentro. Ao mesmo tempo, Nanami decidiu tirar os óculos, percebendo que seu fim estava próximo. Mas naquele momento, Yuji conseguiu abrir um buraco no domínio e pulou pra dentro sem hesitar. Essa era a única chance de sobrevivência, Nanami percebeu, porque com domínios como o Vazio Infinito e o domínio de Morito, um golpe é garantido. Mas por causa da alma proibida de Yuji, agora estava acabado. Naquele instante, ele foi teleportado para o domínio inato de Sukuna por tocar sua alma, e Sukuna lembrou-lhe que não haveria uma segunda chance, cortando suas artérias naquele instante. Ele continuou dizendo que não se importava se todos no mundo morressem, exceto pela única pessoa de quem ele se importava, e rasgou seu domínio naquele instante. Enquanto Yuji se perguntava como se machucou, ele descobriu que poderia matá-lo antes que se recuperasse e começou a avançar contra ele. Mas ao mesmo tempo, Morito pensou que poderia matar todos com sua última porção de energia amaldiçoada e começou a se expandir em um grande monstro. Mas Yuji percebeu que poderia acabar com ele antes que escapasse, então despertou seu punho divergente e socou sua barriga, mas ela murchou naquele instante. Enquanto Yuji se perguntava como ele desapareceu, Morito entrou no esgoto, escapando por pouco do ataque de Nanami. Mas enquanto Nanami chamava por reforços, Yuji desmaiou de exaustão. Dentro do esgoto, Morito conseguiu rastejar em direção à luz e ficou feliz por ter sobrevivido aos ataques. No entanto, ele sabia que voltaria e pensou que definitivamente deveria matar Yuji da próxima vez. Enquanto isso, em uma fonte termal, Shogo havia regenerado seu corpo com sucesso, mas quando Morito apareceu, ele decidiu pular na fonte, esperando se recuperar de seus próprios ferimentos. Ao decidir revelar o plano deles, ele disse que devem alimentar o restante dos dedos de Sukuna a Yuji, esperando que Sukuna tomasse controle completo de seu corpo uma vez que isso fosse feito. Quando o jogo concordou com seu plano, Geto revelou que eles atacariam a escola de jiu-jitsu de Yuji, para roubar o resto dos dedos e os enfiariam à força em sua boca. Enquanto isso, Yuji correu para o lounge, animado por se reunir com seus amigos. Mas Gojo sugeriu que ele aparecesse de surpresa, dizendo que sua aparição surpreenderia a todos. Ao mesmo tempo, Fushiguro e os outros estavam prontos para o concurso, mas quando a escola adversária chegou, Mai começou a chamá-los de um time de perdedores. Nesse momento, o instrutor deles apareceu, perguntando se estavam prontos para se destruírem no concurso. Mas Gojo chegou naquele momento e começou a distribuir bonecos feios para os oponentes. Ele disse que era uma lembrança de sua viagem, mas assim que terminou, Yuji se revelou ao grupo. Quando ele começou a pensar que todos ficariam animados, descobriu que Fushiguro e Kujisaki estavam assustados, e até mesmo os oponentes estavam ocupados com a lembrança. Mas algumas horas depois, após as regras da competição serem anunciadas, Yuji decidiu se desculpar por ficar longe de seus amigos, e revelou que era a única maneira de se proteger dos superiores. Ao mesmo tempo, Yoshinuto, um diretor velho e repugnante, começou a dizer aos seus alunos para eliminarem Yuji assim que o concurso começasse, e disse que matá-lo seria mais fácil do que explodir as costas da mãe dele. Naquele momento, Todo chutou a porta, dizendo que não participaria do ataque. Quando Noritoshi tentou ordená-lo a voltar, Todo mandou ele ir se danar e ameaçou bater em Yoshinuto por ser um velho fraco e feio, que só conseguia tramar esquemas baratos. Ele disse que não era covarde e mandou o resto do grupo para o inferno. Depois que ele saiu, as garotas começaram a se perguntar se poderiam eliminar Yuji por conta própria. Então Noritoshi começou a dizer que Yuji não passava de um fraco que nunca mereceu estar na escola deles em primeiro lugar. Por outro lado, Yuji e sua equipe estavam prontos para o concurso. Então, enquanto começavam a sair, Yuji estava feliz por finalmente poder se provar. O jogo estava prestes a começar, e com ambas as equipes na linha, Gojo anunciou o início do festival, fazendo com que todos começassem a correr uns em direção aos outros. O desafio deles era eliminar os monstros de nível mais alto antes que o tempo acabasse. Então, quando Yuji se perguntou como eles encontrariam o chefe, Panda disse a ele que estava escondido em algum lugar no meio da floresta. Nesse momento, eles avistaram um monstro amaldiçoado à sua frente, e Panda achou que era um monstro fraco que seria facilmente morto. No entanto, antes que pudessem eliminá-lo, a explosão do soco de Todo o afastou. Ao perceber que toda a equipe havia chegado, Todo disse-lhes para atacá-lo ao mesmo tempo, mas Yuji correu e acertou seu joelho em seu rosto inútil, permitindo que os outros fugissem. Ao mesmo tempo, Todo conseguiu se afastar de Yuji, mas Yuji se perguntou como ele conseguiu ficar de pé. Nesse momento, Todo se preparou para a batalha, e disse a Yuji que esmagaria todos os ossos do seu corpo inútil. Num instante, ele carregou o punho enquanto avançava, mas quando um monstro amaldiçoado apareceu diante dele, seu soco atravessou o monstro, acertando Yuji e jogando-o de volta contra uma árvore. Enquanto Yuji ainda estava em choque, ele se perguntou como seus braços conseguiram permanecer presos ao corpo. Nesse momento, Todo começou a pisotear seu rosto repugnante e continuou a espancá-lo até que ele eventualmente desmaiou. Ele se perguntou se Yuji era apenas um perdedor fraco, afinal, e começou a pensar em quem deveria atacar em seguida. No entanto, Yuji conseguiu acordar e disse que bater em sua cabeça pode tê-lo deixado mais burro do que já era. Mas Todo disse pra ele não se preocupar com isso. Afinal, havia apenas uma coisa que importava para Todo, e ele decidiu perguntar a Yuji qual era o seu gosto por mulheres. Então, quando Yuji lhe disse que ama uma garota alta com mísseis nucleares enormes, Todo pensou que Yuji era igual a ele, e percebeu que ele era a pessoa que faltava em sua vida. Ele era o amigo que teria compartilhado suas revistas cheias de enredos, e mesmo quando fosse rejeitado por sua ídolo favorita, agora teria Yuji para ajudá-lo a superar sua depressão. Isso era tudo que Todo queria ouvir, e disse a ele que agora eram melhores amigos. Mas Yuji se perguntou o que esse maluco estava tomando. Ao mesmo tempo, a equipe adversária finalmente descobriu o paradeiro de Yuji. Mas quando Mai começou a atirar nele, ele desviou das balas enquanto corria em direção às árvores. Tentando detê-lo, Kasumi tentou cortá-lo, mas Yuji pulou por cima dela e ela percebeu que ele tem reflexos rápidos. Nesse momento, Mekamaru apareceu diante de Yuji, pronto para atacá-lo ao menor movimento. Então, quando Yuji descobriu que estava cercado, percebeu que eles pretendiam matá-lo. Naquele momento, Todo bateu palmas, mas o grupo percebeu que Yuji e Noritoshi haviam trocado de lugar.
Noritoshi pensou que todo devia ter lançado um feitiço de troca, mas todo socou o chão, irritado com a visão de seus rostos horrendos. Quando ele tentou perguntar por que eles interferiram em sua batalha, Noritoshi começou a dizer que estavam tentando cumprir sua missão, mas todo gritou que Yuji era dele. Com medo de desencadear sua raiva, Noritoshi começou a se afastar, mas ordenou que todo o matasse. Por outro lado, Momo avistou a equipe de Yuji, enquanto continuavam correndo em direção aos monstros e percebeu que estavam à frente na competição. Mas quando tentou avisar sua equipe, o pássaro amaldiçoado de Fushiguro apareceu diante dela e a atingiu com um raio. Ao ver o pássaro, Noritoshi dirigiu sua equipe para resgatá-la, mas quando dois deles correram em direção à garota, Zenin apareceu das árvores e começou a atacar Kasumi, enquanto Fushiguro atacava Noritoshi. Enquanto isso, Panda e Kugisaki já estavam esperando Momo descer, e ela percebeu que estava em apuros. Ao mesmo tempo, Yuji e Todo tinham começado a lutar novamente, mas nenhum dos ataques de Yuji conseguia penetrar as defesas de Todo, e mesmo quando ele acertava, Todo conseguia chutá-lo para longe, antes que Yuji o derrubasse com um suplex. Mas depois que Todo desferiu 2 socos massivos em seu tronco, Yuji começou a girar para trás e rodou em um galho de árvore, quase chutando o rosto de Todo. Enquanto ele conseguiu desviar, pensou que Yuji tinha uma resistência incrível, mas ao perceber que ele havia desaparecido, Yuji desceu voando para socar sua cabeça antes que ele percebesse. Então, eles continuaram usando suas artes marciais para pegar o outro de surpresa. Mas quando o cruzado de direita de Yuji conseguiu conectar e afastar Todo percebeu que Yuji era extremamente forte. No entanto, ele percebeu que sua energia amaldiçoada estava errada e gritou que Yuji estava errado. Sua voz ecoou pela floresta e Zenin percebeu que ele deve ter frustrado o plano de sua própria equipe para matar Yuji. No entanto, quando ela perguntou por que Kazumi estava escondendo sua verdadeira técnica do grupo, Kazumi começou a dizer que não tinha desejo de matar Yuji ou qualquer outra pessoa. Ela apenas esperava vencer o concurso, porque os vencedores receberiam recomendações para serem promovidos a um nível mais alto e ganhariam mais dinheiro para seus irmãos pequenos que estavam sem dinheiro. Enquanto ela sacava sua katana, Zenin disse que não iria mais se segurar. Enquanto isso, Todo estava enojado com o fato de a energia amaldiçoada de Yuji atrasar após seus golpes, e disse que a amizade deles não duraria se ele estivesse satisfeito em permanecer nesse nível. No entanto, Yuji não se importava com a amizade deles, mas quando Todo perguntou se ele estava satisfeito em ser fraco, uma chama despertou dentro de Yuji. Então, quando Yuji avançou contra ele, eles começaram a trocar golpes. Mas Yuji socou seus dentes inúteis e eventualmente o derrubou no chão. Mas quando ele seguiu com seu punho divergente, Todo esmagou sua mão, fazendo a energia desaparecer. Quando Yuji se perguntou como ele conseguiu fazer isso, Todo começou a lhe dar uma lição sobre energia amaldiçoada, mas decidiu revelar como deveria ter sido feito. Dentro de seu corpo quente e musculoso, havia uma chama nutrida pela negatividade de seu espírito. Então, se ele o canalizasse do seu núcleo através do ombro e para o braço, ele começaria a atrasar. Seu corpo espiritual deve ser tratado como um ser inteiro em vez de partes individuais. E quando Yuji ouviu essas palavras, ele começou a escutar o som da natureza ao seu redor. Naquele momento, ele percebeu o que estava fazendo de errado e convocou a energia amaldiçoada por todo o corpo. Assim, enquanto se preparavam para outro confronto, Todo estava pronto para revelar todo o seu poder. Enquanto isso, Kugisaki estava tentando persuadir Momo a descer da árvore, dizendo-lhe que pretendem poupar sua vida depois de dar uma surra nela. Nesse momento, Panda notou um inimigo atrás das árvores, mas foi atingido naquele instante. Quando Mechamaru apareceu da escuridão, ele começou a dizer que a bunda do Panda foi colocada para dormir. Então Momo desceu naquele instante, dizendo que destruiria Kugisaki. No entanto, Panda acordou naquele momento e desferiu um golpe massivo que o fez recuar. Enquanto Panda se preparava para a batalha, o verdadeiro Mechamaru, que estava doente dentro de um quarto, jurou eliminá-lo. Então ele revelou sua arma e ativou a opção de espada antes de reforçá-la com uma broca. Enquanto ele corria em direção ao Panda, ele voou para o ar e desceu com um ultra giro, destruindo a árvore à sua frente. No entanto, Panda conseguiu escapar, mas percebeu que Mechamaru era forte afinal. Imediatamente, Mechamaru lançou uma explosão em sua direção, mas Panda convocou sua energia amaldiçoada, permitindo-lhe sobreviver à explosão ileso. Antes que ele pudesse atacar novamente, Panda começou a acertá-lo com uma enxurrada de socos. Mas quando Mechamaru tentou revidar, Panda o derrubou no chão e o afastou com o quadril, fazendo-o cambalear. Nesse momento, ele ativou o Ultimate Mechamaru e, aumentando o poder de seu ataque para o modo Albatross, estava pronto para obliterar Panda naquele instante. Ao mesmo tempo, Panda percebeu que Kugisaki estaria em apuro se ele decidisse desviar do ataque, então se preparou para o impacto. Nesse momento, Mechamaru liberou seu canhão supremo, disparando contra Panda com fogo suficiente para obliterar toda a sua existência. Então, quando tudo acabou, Mechamaru pensou que Panda estava aniquilado com certeza e começou a ir embora. Mas Panda apareceu na fumaça. Quando Mechamaru se perguntou como ele sobreviveu ao seu maior ataque, percebeu que Panda entrou no modo gorila. Então Panda revelou que estava finalmente pronto para destruir todos os órgãos em seu corpo falso e avançou em sua direção. Desesperado para detê-lo, Mechamaru ativou o Ultra Shield, mas a energia de Panda esmagou os espinhos, lançando-o contra as árvores. Ele não percebeu que o corpo amaldiçoado de Panda foi criado com 3 núcleos separados, mas com seus ataques anteriores já destruindo 2 dos núcleos, Panda estava em sua última vida. Quando Mechamaru pousou no telhado, descobriu que seu braço estava danificado. Então Panda lhe disse que seu ataque de batida de tambor era forte o suficiente para destruir cidades inteiras. Assim, ele pulou no telhado, pronto para terminar a luta o mais rápido possível. Enquanto voavam um em direção ao outro, Mechamaru começou a tentar evitá-lo, mas Panda quase esmagou seu rosto no telhado. À medida que a fumaça se dissipava, Mechamaru conseguiu afastá-lo com um golpe, mas Panda o seguiu, quase o jogando no chão. Mesmo assim, ele continuou a segui-lo, até penetrar seu ataque de energia. Mas quando tentou socar seu rosto repugnante, Mechamaru desviou do golpe e escapou para o outro lado. No entanto, Panda continuou a persegui-lo e o seguiu até o telhado final. Então, sem ter para onde correr, Mechamaru chutou uma telha em sua direção e, aproveitando a distração, voou por ele para o outro lado. Ao notar a posição do núcleo final do Panda, ele o atingiu no local e ficou feliz por finalmente tê-lo derrotado. No entanto, Panda o pegou imediatamente, dizendo que fingiu a posição de seu núcleo e bateu em seu rosto, arrancando seu braço bom ao mesmo tempo. Enquanto isso, Fushiguro estava tentando escapar dos ataques de Noritoshi e conseguiu desviar das flechas amaldiçoadas antes de pular em uma tábua de madeira e escapar imediatamente. No entanto, Noritoshi não parou e lançou outro conjunto de flechas, mas Fushiguro as quebrou instantaneamente e seus sapos amaldiçoados pegaram as últimas flechas antes que o perfurassem. Com Noritoshi tendo apenas uma flecha restante, ele decidiu lançá-la no telhado e usar a distração para socar Fushiguro para longe. Mas ao conseguir manter o equilíbrio, ele percebeu que Noritoshi estava usando feitiçaria de sangue.
Nesse momento, Noritoshi abriu seu olho de sangue e, ao desaparecer para o lado, o jogou contra a parede. Enquanto isso, o inútil diretor já havia preparado um espírito amaldiçoado de primeiro grau e disse a Noritoshi que ele seria liberado na floresta assim que ele soprasse o apito. Dentro da floresta, um Inumaki avistou o monstro amaldiçoado, um monstro superior Slayton. Mas ao sentir a patra ameaça de Hanami, ele tentou usar sua fala amaldiçoada. Enquanto isso, Mahito havia chegado dentro da escola e estava pronto para começar a próxima fase de seus planos. Mas ao mesmo tempo, Fushiguro lançou-se em direção a Noritoshi, mas nenhum de seus ataques conseguiu acertar, até que Noritoshi bloqueou o ataque de Fushiguro e destruiu seu tonfa, fazendo-o deslizar para trás. No entanto, Fushiguro não se importava com este mundo, e só se importava com o que acreditava em seu coração. Ele queria salvar pessoas e disse que se estivesse decidido a matar a pessoa de quem ele gostava, então jurou que Noritoshi seria o que seria morto. Nesse momento, um sapo amaldiçoado entrou no corredor e começou a pular em direção a Noritoshi, mas se dissolveu antes que ele pudesse atacá-lo. Quando Noritoshi descobriu que era na verdade uma armadilha, Fushiguro invocou um elefante amaldiçoado naquele momento. Sem hesitar, o elefante expeliu um oceano de água, varrendo-o para fora do prédio. Mesmo assim, Fushiguro ainda não tinha terminado, pois invocou seu pássaro amaldiçoado para atingi-lo com um raio, eletrificando todo o seu corpo. No entanto, Noritoshi não se renderia e decidiu usar sua técnica de manipulação de sangue. Então, quando a bolsa de sangue explodiu, o sangue prendeu o pássaro com força e puxou-o para o chão, fazendo-o se dissolver instantaneamente. Mas, enquanto corriam um em direção ao outro novamente, uma estrutura misteriosa gigante surgiu do chão e começou a se estender em direção a eles. Enquanto se perguntavam o que era, Inumaki apareceu no telhado e ordenou que corressem, conseguindo escapar por pouco da morte. Mas quando o portão explodiu, grossas vinhas irromperam, fazendo os garotos perceberem que estavam presos. Ao mesmo tempo, o primo vilão de Danny Loner, descobriu que a invocação de Mahito havia começado a atacar, então ele martelou uma maldição no chão e lançou um feitiço que fez o véu começar a se espalhar pela floresta. Quando Gojo e os outros chegaram, descobriram que o véu havia selado completamente a floresta. Pensando que poderia quebrá-lo, Gojo decidiu testar sua força, mas queimou sua mão naquele instante. No entanto, quando Lori decidiu tocar o véu e descobriu que podia penetrar, Gojo percebeu que o véu foi criado para mantê-lo do lado de fora. O poder de um véu de Jujutsu dependia das condições usadas para criá-lo, então quando todas as pessoas, exceto Gojo, conseguiram entrar, até mesmo seu poder ilimitado teve dificuldade para romper. Quando Lori e Yoshinuto decidiram atravessar para o outro lado, sentiram a presença de um monstro de grau especial poderoso, mas Danny apareceu diante deles. Percebendo que ele era um inimigo, Yoshinuto disse a Lori para procurar os estudantes e que ele cuidaria das coisas ali. Mas quando Danny revelou seu machado, pronto para quebrar seus ossos inúteis, Yoshinuto revelou sua guitarra e disse que iria arrastar seu rosto feio pelo chão duro. Enquanto isso, Fushiguro e os outros ainda estavam presos dentro da escola. Quando ele tentou ligar para Gojo, Hanami apareceu diante dele e jogou o telefone longe. Mas quando Inumaki ordenou que ele ficasse parado, Noritoshi tentou abatê-lo com sua técnica de sangue, mas Hanami saiu ileso. Imediatamente, o pássaro amaldiçoado de Fushiguro o eletrificou, permitindo-lhe cortar Hanami na perna. Mas ele descobriu que o monstro não estava nem arranhado. Nesse momento, Hanami começou a falar com eles, mas eles se perguntaram como conseguiam entender suas palavras. Ele começou a dizer que seu único desejo era proteger o planeta, já que os humanos estavam lentamente consumindo a saúde da Terra. Seu destino era destruir toda a humanidade e disse que os transformaria em espíritos amaldiçoados quando estivessem mortos. Logo, ele começou a perseguir os garotos pela escola. Mas quando Hanami quase os terminou com estacas, Inumaki o comandou com sua fala amaldiçoada, permitindo que Noritoshi arranhasse seu rosto com sangue perfurante. Enquanto começaram a correr novamente, Noritoshi esperava que conseguissem continuar com a mesma estratégia até saírem do véu. Mas ao pularem em um telhado, Hanami continuou a segui-los. Pensando que poderiam subjugá-lo, Fushiguro enviou seu pássaro amaldiçoado para atacá-lo. Mas quando Inumaki tentou dar outro comando, Hanami matou o pássaro e a garganta de Inumaki explodiu ao mesmo tempo. Mas quando apareceu diante de Noritoshi, ele o socou para longe, mas Fushiguro conseguiu pegá-lo. Percebendo que Hanami era uma das maldições mais fortes que ele havia enfrentado, Fushiguro tentou ativar seu poder supremo, mas Inumaki o impediu e começou a caminhar em direção a Hanami. Quando chegou perto o suficiente, ordenou que ele sumisse, fazendo Hanami colidir com um telhado, mas ele desmaiou naquele momento. No entanto, Hanami voltou e bloqueou o ataque de Zenon, fazendo sua espada se partir ao meio. Ao mesmo tempo, Fushiguro cortou seu rosto e conseguiu dividir um de seus chifres, forçando-o a recuar. No entanto, enquanto o chifre crescia novamente, Fushiguro puxou ferramentas amaldiçoadas de um portal escuro, esperando que fossem poderosas o suficiente para enfraquecer o monstro. Assim, quando Zenon o atingiu com sua arma, Hanami foi arremessado pela floresta. Então Fushiguro invocou um cão amaldiçoado, e quando ele começou a avançar, conseguiu cortar o braço dele. Mas enquanto o braço dele se curava instantaneamente, Zenon quase o cortou novamente. No entanto, Hanami estava ileso, então Fushiguro o atacou por trás, e imediatamente trocou de armas com Zenon. Então eles atacaram novamente e cortaram seu corpo ao mesmo tempo. Mas Fushiguro notou um broto crescendo em seu corpo, enquanto uma videira perfurava Zenon naquele instante. Ela ficou impressionada que Zenon conseguiu bloquear seu coração, mas disse a ela que continuaria vulnerável se continuasse tentando proteger sua amiga. Quando o cachorro de Fushiguro correu em direção a Hanami, ele se dissolveu assim que o tocou, mas Zenon percebeu que Fushiguro deve ter cancelado sua técnica para poupar sua força. Imediatamente, ela atacou de novo, mas quando Hanami a afastou, ele a capturou e começou a dizer que ela estava fraca demais para lutar. Com medo de ser morta, Fushiguro tentou revelar seus poderes supremos, mas Zenin o impediu a tempo, enquanto todo e Yuji chegavam naquele momento conseguindo resgatá-la. Pensando que eles levariam uma surra, Fushiguro tentou dizer aos meninos para correrem, mas todo os orientou a deixar o véu, dizendo que eles cuidariam do assunto. Então, enquanto Panda os carregava, Yuji se preparava para a batalha. Mas Todo decidiu se afastar, dizendo que não interferiria na luta a menos que Yuji conseguisse despertar sua técnica do Flash Negro. Com Yuji pronto para se provar, ele decidiu perguntar a Hanami se ele estava aliado a Mahito. E quando ela lhe disse que estava, ele perdeu o controle da mente e começou a avançar. Imediatamente, ele desferiu um chute de machado para expor a vulnerabilidade de Hanami. Mas, ao tentar ativar seu Black Flash, ele se lembrou de como ela havia machucado todos os seus amigos e perdeu o controle de sua técnica de energia amaldiçoada. Mas quando ela lançou vinhas em sua direção, Yuji pulou para fora da água. Naquele momento, Todo bateu em seu rosto feio e começou a lhe dizer que a raiva era uma emoção que desencadeava as reações mais fortes nos humanos, mas também era a distração que fazia os ataques de energia amaldiçoada falharem.
ele bateu em seu rosto feio mais uma vez, dizendo-lhe para engolir sua raiva. Enquanto começava a voltar, todos sabiam que Black Flash era um ataque onde a energia amaldiçoada é aplicada dentro de 1/1000º de segundo, criando uma distorção no espaço. Nenhum feiticeiro na humanidade foi capaz de usá-lo consistentemente à vontade, mas ativá-lo uma vez seria suficiente para expandir seu conhecimento a níveis celestiais. Então, quando Yuji enfrentou Hanami mais uma vez, ele conseguiu manter o foco. Em um instante, Hanami avançou em direção a Yuji, mas ele foi capaz de distorcer o próprio espaço. Quando Yuji começou a transbordar energia amaldiçoada, ele percebeu que esse era o poder do Black Flash. Naquele momento, Hanami regenerou seu braço, mas todo estava convencido de que eles o derrotariam, e disse que precisavam aniquilá-lo antes que ele se recuperasse. Ao mesmo tempo, Hanami percebeu que eles eram uma dupla forte, afinal, e decidiu revelar seu braço especial de flor. Imediatamente, ele convocou vinhas poderosas da água. Mas ao conseguirem desviar de tudo, todo disse a Yuji que Hanami trocou sua velocidade e força por esse novo poder e achou que teriam uma vantagem. Nesse momento, Hanami apareceu atrás deles, lançando pequenas ervas como balas. Mas ao conseguirem desviar de tudo, desferiram um golpe massivo que fez Hanami quase recuar. No entanto, quando atacaram novamente, Hanami fez as vinhas desaparecerem. Então, enquanto começavam a cair em direção ao chão, ele lançou novas vinhas em direção a eles, mas eles conseguiram se impulsionar um no outro e escapar de serem transportados para outro mundo. Naquele momento, no entanto, Hanami lembrou-se das palavras de Mahito, que já lhe dissera para aproveitar as batalhas porque esse era o propósito deles como espíritos amaldiçoados. Por outro lado, Yuji e todos saíram ilesos da queda. Mas quando Yuji avistou Hanami, ele começou a correr em sua direção. Então, enquanto começaram a trocar golpes, Yuji conseguiu chutá-lo para longe. Mas ao bloquear o chute de todo, ele os encantou com flores amaldiçoadas antes de invocar espinhos do chão. E naquele momento, Hanami finalmente entendeu o verdadeiro significado das palavras de Mahito ao perceber que estava realmente gostando dessa luta. No entanto, todo já estava farto de seu rosto inútil e revelou que estava pronto para liberar sua própria técnica amaldiçoada. Então ele disse a Yuji para continuar lutando não importa o que acontecesse e começou a desvendar o espírito de Hanami. Quando ele elaborou um plano, eles começaram a avançar ao mesmo tempo, mas antes que percebessem, uma videira agarrou o tornozelo de todo e começou a balançá-lo. Mas ao soltá-lo, ele começou a rolar para longe. Imediatamente, Hanami atacou Yuji para impedi-lo de salvar todo, mas quando pensou que todo seria morto com certeza, ele bateu palmas no último momento, ativando um feitiço de troca que trocou sua posição com Hanami. No entanto, Hanami sobreviveu ao ataque, mas enquanto se perguntava que tipo de técnica era, todo revelou que sua técnica troca sua posição com a do oponente. Mas Yuji percebeu que ele não estava dizendo toda a verdade. Esperando eliminar Hanami antes que ele descubra tudo, eles começaram a correr em sua direção ao mesmo tempo em que todo continuava batendo palmas para trocar suas posições. Assim, enquanto o cercavam, começaram a atacar seu corpo, utilizando a técnica de todo para trocar de posição a cada segundo enquanto perfuravam seu corpo antes de todo seguir com um chute brutal. Enquanto Hanami se perguntava quem era a maior ameaça, Yuji deu um gancho no rosto dele antes de seguir com um chute giratório. Antes que Hanami se recuperasse, todo continuou com seus ataques brutais e Yuji quase quebrou seu maxilar enquanto tentavam enfraquecer seu corpo. Com as palmas de todo incessantes, Hanami começou a se perguntar se estava preso dentro de um feitiço. Mas Yuji enfraqueceu seu joelho e ao preparar um soco, acertou-o com Black Flash, quase paralisando seu corpo. Mesmo assim, Yuji não tinha terminado e acertou-o com um chute Black Flash, quase arrancando sua cabeça. Quando Yuji o atingiu com o terceiro Black Flash, quebrando as leis da física que apenas os maiores feiticeiros conseguiam realizar, todo apareceu atrás de Hanami. Mas quando ele pensou que todo pretendia trocar de posição novamente, ele bateu palmas. Mas Hanami descobriu que era apenas uma distração quando Yuji o atingiu com o quarto Black Flash, destruindo todas as leis da física e técnicas de maldição. Quando Hanami lançou bombas de raízes em direção a eles, Yuji as quebrou com um chute, mas todas destruiu num instante e imediatamente derrubou Hanami no chão. Enquanto ele seguia com um golpe, ele bateu palmas, trocando de posição com Yuji. Mas quando tentaram atacar ao mesmo tempo, Hanami conseguiu evitá-los e invocou grandes vinhas do chão. Mas quando ele as direcionou para atacar novamente, todo bateu palmas, trocando de posição com ele. Mas Hanami lançou espinhos em sua direção e trocou golpes com Yuji ao mesmo tempo. Naquele momento, Yuji percebeu que estava começando a entender a técnica de todo, mas todo achou que eles conseguiriam exorcizá-lo. No entanto, Hanami estava gostando da batalha e invocou uma planta monstro feia do chão. Mas quando ele as direcionou para Yuji, todo bateu palmas novamente, trocando o lugar de Yuji com Hanami. Naquele momento, Hanami percebeu que todo havia mentido sobre sua técnica, mas todo alimentou seu corpo com energia amaldiçoada, pensando que repeliria facilmente os brotos amaldiçoados. No último momento, no entanto, ele percebeu que os brotos amaldiçoados na verdade se alimentam de energia e fizeram com que ela se dissipasse imediatamente, mal sobrevivendo ao ataque. Antes que Hanami percebesse, Yuji o acertou com chutes duplos, permitindo que todo plantasse um chute sólido em seu ombro. Em um instante, ele trocou Yuji por um nunchaku amaldiçoado, como Fushiguro já havia lhe dito que escondeu a arma no leito do rio. Mas Yuji começou a se perguntar como ele se teleportou para o rio. Quando todo atingiu o chão, ele acertou Hanami no rosto, mas quase teve a cabeça arrancada por uma estaca. Enquanto todo se perguntava como conseguiu sobreviver ao ataque, ele descobriu que Hanami estava drenando a força vital de todas as plantas. Então Hanami revelou que seu braço flamejante tem a capacidade de converter força vital em energia amaldiçoada enquanto começava a florescer em uma rosa. No entanto, ao revelar que a energia permanece dentro da flor, ele se preparou para liberar uma poderosa explosão de energia que aniquilaria todo. Mas Hanami percebeu que todo poderia facilmente trocar de lugar com ele. Enquanto isso, na entrada do véu, Yoshinuto conseguiu lançar Danny para trás com a energia amaldiçoada de sua guitarra, fazendo-o deslizar para trás. No entanto, Danny pensou que poderia matá-lo e disse que faria uma carteira com seus ossos fracos e sem valor. Por outro lado, Lori estava correndo em direção aos alunos restantes, mas quando um cara feio tentou cortá-la por trás, ela conseguiu desviar do ataque. Percebendo que ele era humano, ela se perguntou se ele era o usuário amaldiçoado que estava trabalhando com os monstros amaldiçoados, mas notou sua espada estranha. Nesse momento, Kugisaki e Mai chegaram, e as garotas disseram para ele cair fora, porque um idiota feio como ele nunca conseguiria transar. Naquele momento, perceberam que o véu estava começando a se dissipar, mas o perdedor fugiu imediatamente. Logo em seguida,
Gojo avistou Yuji e notou que sua energia amaldiçoada havia aumentado, mas quando viu todo ao lado dele, percebeu que ele devia ser a razão. Vendo que eles conseguiram segurar Hanami, ele decidiu ignorá-lo por enquanto. Assim, ao se teletransportar para Deni, o idiota feio tentou atacá-lo, mas com um único olhar, Gojo fez seu corpo se despedaçar. No entanto, ele percebeu que Hanami estava tentando fugir. Hanami percebeu que morreria lutando contra Gojo e começou a cercar seu corpo com vinhas grossas. Mas quando Yuji tentou atacá-lo, Todo ordenou que ele ficasse parado. Algumas semanas depois, durante a noite de Halloween em Shibuya, um véu misterioso envolveu toda a área, selando todos dentro. Assim, quando um perdedor tentou sair do carnaval, ele esbarrou na parede invisível e um enorme vácuo começou a sugar todas as pessoas. Algumas horas depois, quando Itachi revelou as notícias do lado de fora, ele disse a Nanami que apenas feiticeiros podiam entrar e sair do véu. Hinata revelou que todos estavam chamando por Gojo, mesmo sem saberem quem ele era. Mas dentro da barreira, as pessoas estavam ficando inquietas e um gordo feio começou a gritar por Gojo. No entanto, ao penetrar o véu, ele esbarrou no gordo e se perguntou quem era esse perdedor. Mas ao olhar para baixo, para todas as pessoas, percebeu que havia outro véu no subsolo, prendendo milhares de outros lá dentro. Ao mesmo tempo, Yuji descobriu que Gojo foi enviado sozinho para dentro e começou a se perguntar como poderiam apoiá-lo. Mas naquele momento, Mei disse a ele que estavam indo para outro lugar, pois outro véu havia sido baixado sobre a estação do Santuário Meiji. Enquanto isso, Gojo estava descendo na estação de Shibuya, e quando Jogo, Hanami e Chozo apareceram diante dele, Jogo disse que eles o derrotariam desta vez. Poucos minutos depois, enquanto corvos voavam para a estação, Mei começou a explorar a área através dos olhos deles, mas um monstro os esmagou instantaneamente. No entanto, ela já tinha elaborado um plano e se perguntou se Yuji preferiria lutar contra um único monstro de classe especial ou eliminar todos os humanos transfigurados. Considerando os humanos transfigurados como pessoas inocentes, Yuji se ofereceu para enfrentar o monstro. Então Mei mostrou-lhe um mapa da estação subterrânea, dizendo-lhe para levantar o véu assim que derrotasse o monstro, pois era a única maneira de libertar os regulares. Assim que Yuji chegou dentro da estação, ele avistou o monstro devorando um humano, mas viu um objeto misterioso no chão, perguntando-se se era a coisa que sustentava o véu. Então, enquanto o gafanhoto dizia que um humano como ele nunca teria chance contra uma maldição, Yuji o acertou com um chute e seguiu com um soco, jogando-o contra a parede. Ele começou a dizer que os humanos não são fracos, mas o monstro se levantou e começou a tentar desesperadamente morder sua cabeça, fazendo Yuji perceber que era uma maldição de grau especial. Quando apareceu ao seu lado, Yuji conseguiu se desviar, mas o gafanhoto soltou suas asas e começou a voar em sua direção. Felizmente, Yuji se lançou na abertura, conseguindo escapar do monstro, mas enquanto ele o seguia, continuaram sua feroz batalha, irrompendo em outro corredor antes de atravessarem novamente. Quando o gafanhoto começou a se perguntar por que ele estava fugindo, chamou-o de fraco, mas Yuji começou a se aproximar, querendo provar a si mesmo, e quando ficou diante de seus olhos, despertou seus punhos divergentes. Enquanto eles se enfrentavam, começaram a trocar golpes com uma velocidade relâmpago, igualando a força um do outro, até que Yuji conseguiu encontrar uma abertura e começou a golpear o monstro com golpes avassaladores que enfraqueceram seu corpo. Enquanto ficava desesperado para aniquilá-lo, cuspiu toxina em direção ao seu rosto, mas quando Yuji desviou, pronto para acabar com isso com seu punho divergente, o monstro estendeu sua cauda, tentando acabar com ele naquele instante. Felizmente, Yuji afastou e rasgou a cauda, chamando isso de vingança por todas as vidas que tirou. E naquele momento ele quebrou o objeto misterioso, e Mei percebeu que o véu foi levantado. Ao mesmo tempo, Mahito sentiu que o monstro havia sido morto e desejou poder participar da ação, mas logo começou a ir embora. Pouco depois, Yuji se reuniu com Mei e Yu, e eles começaram a correr mais fundo na estação. Então, eles perceberam a garota dentro da estação e Yuji apressou-se para encontrá-la. Dentro da estação Shibuya, Gojo percebeu que a saída estava bloqueada, mas revelou que não tinha intenções de sair. Ele pensou que o atraíram ali para ameaçá-lo com os civis, e disse que não tentaria escapar. Algumas semanas atrás, enquanto elaboravam seus planos, Geto havia revelado que Gojo só poderia usar seus poderes completos quando estivesse isolado, e que seria impossível fazê-lo uma vez cercado por civis. Naquele momento, o jogo abriu as barricadas e centenas de pessoas caíram nos trilhos. Gojo percebeu que a saída estava selada para que ele não notasse os regulares nos lados, mas quando o jogo invocou sua energia amaldiçoada, ele começou a obliterá-los e até Hanami entrou em ação. Ao mesmo tempo, Choso liberou sua técnica de manipulação de sangue, mas ela se dispersou diante de seus olhos. Antes que Gojo percebesse, Jogo e Hanami já haviam aparecido diante dele, direcionando seus punhos em direção ao seu rosto. Geto tinha dito a eles que a técnica de reversão de maldição de Gojo era 2 vezes mais poderosa que sua técnica de amplificação, e devido a isso, ele não poderia usar essa técnica para contra-atacar sem destruir toda a estação. Mas assim que eles se aproximaram o suficiente e lançaram um feitiço de amplificação de domínio, começaram a se aproximar ainda mais, atravessando sua barreira, mas Gojo desapareceu diante de seus olhos, fazendo-os colidir. Quando a poeira baixou, Gojo pousou em uma parede percebendo que o feitiço de amplificação de domínio deles era para neutralizar sua técnica ilimitada e acertá-lo. Há alguns dias, Jogo se perguntou como eles poderiam evitar o vazio infinito de Gojo. Então Geto lhe disse que Gojo não usaria essa técnica porque a expansão de seu domínio esmagaria todos os humanos normais. No entanto, ele os advertiu a não lançar seu domínio também, dizendo que isso apenas provocaria Gojo a lançar o dele. Nesse momento, uma garota inútil começou a chorar, mas quando um bajulador sem valor tentou ajudá-la, Jogo o matou naquele instante e disse que era o castigo de Gojo por fugir antes de queimar o corpo. この程度で僕に勝てると思ってる脳みそに驚いたって言ってんだよ。
No entanto, Geto já havia dito aos espíritos amaldiçoados para manterem Gojo distraído por pelo menos 20 minutos enquanto ele se preparava para prendê-lo dentro do reino da prisão. Quando Gojo apontou para o mato, disse-lhe que ele seria o primeiro a ser enviado para o Nirvana e começou a caminhar em sua direção. Assim que ficou diante de seus olhos, eles tentaram socá-lo ao mesmo tempo, mas ele agarrou o braço de Jogo e o jogou para o outro lado, desviando do chute de Hanami. No entanto, ele começou a montar em seu braço e ao arrancá-lo, jogou Hanami no chão, fazendo-o perceber que Gojo realmente pretende focar seu ataque em Jogo. Mas quando Gojo o chutou, ele o lançou a 100 jardas de distância antes de mandar Jogo voar contra a parede distante. Hanami percebeu que Gojo havia parado de usar sua técnica ilimitada, mas agora estava usando apenas ataques físicos. Percebendo que finalmente poderia usar sua própria técnica, Hanami convocou raízes do chão, direcionando-as para Gojo, dando-lhe a abertura necessária e permitindo que ele se movesse em direção a Hanami. Gojo havia descoberto que Hanami não podia usar sua amplificação de domínio e técnica inata ao mesmo tempo, tornando-o vulnerável a ataques físicos. Nesse momento, Chozo lançou a maldição de sangue, mas quando o sangue escorreu dele, ele viu todas as pessoas que morreram naquele instante. Ele percebeu que Chozo não era um espírito amaldiçoado, mas quando Jogo notou sua distração, tentou atacá-lo de surpresa, mas as luzes se apagaram na estação. No entanto, Gojo revelou que quanto mais eles tentavam neutralizar sua técnica ilimitada, mais forte ele teria que mantê-la, dizendo que o Aspargo não aguentava mais. Enquanto eles preparavam seu plano, Geto lhes disse que Gojo deve ser contido por 1 minuto antes de poder ser aprisionado no reino da prisão. Mas Jogo achou que Geto os estava enviando em uma missão suicida. Então, ao ficar com medo, percebendo que ele era o próximo, continuou fugindo, mas Gojo o seguiu. Notando sua distração mais uma vez, Jogo tentou chutá-lo por trás, mas após atingir uma barreira, fugiu novamente. Imediatamente, Kozo direcionou uma longa linha de sangue em direção a Gojo, perfurando os regulares, mas a barreira de Gojo a congelou. Enquanto isso, Dito estava esperando dentro do túnel e percebeu que o plano deles falharia se tentasse prender Gojo agora. Ao mesmo tempo, na estação Shrine, Yuji e os outros notaram a garota sentada sozinha, mas quando Yuji se perguntou o que aconteceu, ela disse que todos os regulares foram transformados em monstros antes de serem carregados no trem. Mas se transformou em um monstro horrível bem diante dos olhos deles. Assim que Yuji percebeu que era uma armadilha, Gojo começou a ouvir o som do trem em movimento, mas todos ficaram felizes por finalmente estarem prestes a ser resgatados. Quando o trem parou com um rangido, um perdedor feio forçou seu caminho até a frente, mas quando as portas se abriram, os monstros amaldiçoados se espalharam para fora e começaram a devorar todos. Enquanto Gojo ainda estava chocado com a cena, Mahito saltou do trem, mas ao tentar atacá-lo, a barreira infinita impediu seu ataque. E quando Gojo tentou socá-lo, ele saltou imediatamente para longe. Ao mesmo tempo, mais regulares começaram a invadir o subterrâneo. Então, com um ataque combinado, Mahito e Choso começaram a obliterar todos eles, espalhando seu molho ao redor dele. Pensando que ele ainda estava distraído, Jogo tentou atacar de cima, mas Gojo arrancou seu braço facilmente. Mahito sabia que Gojo não era como Yuji porque ele era capaz de sacrificar outros para eliminar as maldições, mas sua única chance de eliminá-las era usando seu vazio infinito para matá-las junto com todos aqui. No entanto, Jogo sabia que os únicos sacrifícios que ele poderia aceitar eram aqueles mortos pelas maldições. Sem hesitar, ele começou a correr pela estação, aniquilando todos os monstros amaldiçoados. Esta foi sua aposta em uma expansão de domínio de 0,2 de segundo para evitar transformar todos em vegetais enquanto fazia as maldições desmaiarem, para que ele pudesse matá-las. Quase meio ano de informações havia entrado nos cérebros de todos, mas os sobreviventes acordariam de um coma em 2 meses. Quando ele terminou, havia matado 1000 monstros amaldiçoados em 299 segundos e estava exausto. Naquele momento, Geto ordenou que a caixa se abrisse e ela se abriu diante dos olhos de Gojo. Percebendo que era uma armadilha, Gojo tentou recuar, mas Geto já estava esperando atrás dele. E com Gojo em choque, ele começou a se perguntar se ele era o verdadeiro Geto, enquanto horas de suas memórias com ele começavam a passar pela sua mente à velocidade da luz. Embora fosse necessário 1 minuto para o reino da prisão ativar, era apenas 1 minuto na mente de Gojo, o que era menos que um instante para pessoas normais. Ele pensou que esse era seu fim com certeza, mas começou a se perguntar quem diabos ele era, tendo já matado o verdadeiro Geto. Foi então que Geto decidiu puxar sua corda, revelando seu cérebro amaldiçoado e dizendo que poderia possuir um corpo substituindo o cérebro pelo seu próprio. Além disso, ele poderia usar a técnica do corpo e revelou que conseguiu adquirir este corpo depois que Gojo matou o verdadeiro Geto. Ele pensou que este corpo seria perfeito para seus planos e seria bem sucedido em atordoar Gojo, por tempo suficiente para ser contido pelo reino da prisão. Ao mesmo tempo, no túnel, Yuji notou um fone de ouvido de madeira em sua orelha, mas quando tentou destruí-lo, Meshamaru começou a lhe contar que Gojo foi capturado e disse que em breve seria selado para sempre. De volta à estação Shibuya, a mão de Geto começou a espremer a vida de seu corpo, enquanto a alma do verdadeiro Geto tentava acabar com ele, mas ele conseguiu afastá-la. Pensando que os outros feiticeiros logo apareceriam, ele ordenou que o reino da prisão se fechasse, e quando os olhos se abriram, cobriram Gojo, encolhendo-o no cubo para completar o selo. Dentro do túnel, Mei começou a dizer que Mechamaru estava mentindo e pediu provas de que Gojo foi capturado, mas ele disse que Gojo já foi selado e que ele havia programado seu dispositivo para ativar assim que Gojo fosse capturado. Isso era seu seguro quando ele entrou em batalha com Mahito, porque, há alguns dias, Mahito conseguiu encontrar seu corpo real e até derrotou seu Mechamaru supremo. Ele pensou que Yuji era o único feiticeiro em quem podia confiar e disse a Mei que ela se tornou um alvo para os feiticeiros superiores. Quando ela pensou que era outra mentira, ele disse que eles a direcionaram para a estação do santuário com Yuji, para isolar ambos dos outros e que um usuário de maldição estava vindo para acabar com a vida dela.
Depois de sentir a presença do feiticeiro, ela sugeriu que continuassem mais fundo na estação para ter certeza de que Gojo realmente havia sido selado, mas Mechamaru revelou que 4 novos véus foram baixados sobre Shibuya, e disse que o véu no final do túnel era impenetrável. Ele disse para saírem do túnel, afirmando que era a opção mais segura, e sugeriu que Yuji retornasse à estação do santuário. Ele pensou que não era tarde demais para resgatar Gojo e disse-lhe para se encontrar com os outros imediatamente. Mas naquele momento, o usuário de maldição apareceu dizendo que veio para eliminar Mei. Enquanto isso, dentro da estação Shibuya, Jogo e Chozo finalmente saíram da hipnose do vazio infinito. Mas quando o cubo caiu no chão, o poder esmagador de Gojo conseguiu fritar os olhos até que sua própria íris fosse revelada. Dentro do cubo, ele percebeu que o tempo era ilimitado e o Twink percebeu que realmente estragou tudo. Fora da estação Shibuya, Nanami juntou-se aos feiticeiros restantes dizendo que era hora de contra-atacar. No entanto, Fushiguro começou a se perguntar por que os monstros amaldiçoados estavam atrás de Gojo e pensou que ele já deveria ter saído do véu. Quando Nanami começou a se dirigir ao véu, ele disse a Fushiguro e Ino para resgatarem o maior número possível de pessoas comuns enquanto eles desapareciam lá dentro. Do outro lado da barreira, enquanto Ijichi estava relatando a Nita, um perdedor o esfaqueou pelas costas e continuou esfaqueando até que sua alma deixasse o corpo. Ao mesmo tempo, o dispositivo de Mechamaru estava gravando em vídeo Geto e os monstros, mas quando Mahito percebeu, ele destruiu o dispositivo instantaneamente. No entanto, Mechamaru já havia descoberto tudo e começou a contar a Yuji que o reino da prisão estava preso ao chão, e ele achava que essa era a oportunidade perfeita para resgatar Gojo. Ao penetrar pelo véu, ele notou um humano transfigurado tentando devorar os regulares, então ele o socou para longe, e quando os outros o atacaram, ele deu um chute no queixo de um e afastou o outro. Quando um novo tentou contê-lo, ele socou através do corpo, mas outro investiu contra ele e ele conseguiu desviar de todos os seus ataques. Ao chutá-lo no joelho, fazendo-o perder o equilíbrio, ele seguiu com um chute forte que o fez cair de cara. Então, depois de subir ao telhado, ele começou a gritar por Nanami e sua voz ecoou pela cidade. Quando os outros começaram a ouvir sua voz, ele gritou que Gojo foi selado. Mas ao ouvirem essas palavras, Nanami sugeriu que se encontrassem com ele imediatamente. Dentro da estação, Mahito começou a sugerir que eles saíssem antes que os outros chegassem, mas Geto revelou que não sairia sem o cubo. Quando Chozo disse que também ficaria para matar Yuji por ter acabado com seu irmão, Jogo tentou dizer que eles precisam do corpo dele para transformá-lo em Sukuna. E avisou Chozo para se afastar. Mas enquanto eles batiam de frente, Mahito decidiu separá-los, mas disse que também deseja matar Yuji. Com Gojo selado, ele pensou que os feiticeiros e os monstros amaldiçoados estavam agora equilibrados, e disse que transformar Yuji em Sukuna era apenas um plano de backup. Mas com o jogo relutante em mudar de ideia, Mahito decidiu poupar sua vida se Jogo o encontrar primeiro, mas prometeu matá-lo se ele o encontrar primeiro. Mas assim que soltou essas palavras, ele começou a correr para encontrar Yuji. Dentro da cidade, Yuji continuou gritando por Nanami, mas depois que apareceram atrás dele, Mechamaru começou a revelar que o monstro amaldiçoado controlando o corpo de Jito era Pandemonium. Mas enquanto Nanami se perguntava como poderiam levantar o véu para alcançar os monstros amaldiçoados, ele disse a Yuji e Fushiguro para encontrarem uma maneira de remover o véu. Então, quando Ino decidiu liderar o caminho, ele sugeriu que começassem a trabalhar imediatamente. Com uma respiração profunda, Yuji socou o véu, mas como ele permaneceu intacto, ele se perguntou se algum dia poderiam derrubá-lo. Quando Fushiguro sugeriu que procurassem seu ponto fraco e fizessem um buraco, Yuji começou a perceber que o véu deve estar em um local óbvio, pois essa era a única maneira de torná-lo mais forte. Naquele momento, eles começaram a procurar por um edifício destacado, e ao notarem a torre central, acharam que era definitivamente o que procuravam. Enquanto isso, no telhado, um perdedor descarado estava se perguntando se eles seriam encontrados e, ao se juntar à vovó e a um cara inútil, começou a dizer que ninguém subiria ao telhado para encontrá-los. Mas ao soltar essas palavras, um fio fino os envolveu e quando Yuji o quebrou, conseguiu separá-los. Nesse momento, Ino removeu um dos objetos amaldiçoados e Yuji revelou que a barreira já estava programada no objeto. Percebendo que precisavam levantar o véu, Fushiguro sugeriu que ignorassem os usuários de maldições, até que todos os objetos fossem encontrados. No entanto, quando Ino percebeu que mais 2 objetos precisavam ser destruídos para que a barreira fosse derrubada, Yuji pensou que um dos objetos estava com um gordo cara de pau, e começou a correr em sua direção. Então, enquanto o amarrava com cordas finas, ele começou a descer do prédio, e ao atravessar uma janela, pensou que Kimi deveria ter quebrado todos os ossos do corpo com a queda. De volta ao telhado, Ino decidiu puxar sua máscara de esqui, dizendo que estava pronto para ganhar seu lugar como feiticeiro de primeira classe. Mas quando Yuji chegou à rua, Fushiguro começou a dizer que o homem estava apenas fingindo, já que seu sangue deveria ter se espalhado no chão com a queda. Ao perceber que seu truque foi descoberto, Kimi decidiu se levantar, então Fushiguro sugeriu que se livrassem dele imediatamente. De volta ao telhado, Ino já havia invocado sua energia amaldiçoada, e quando uma estaca se materializou em suas mãos, ele a lançou em direção a eles, mas Gimmick desviou facilmente. No entanto, quando ela voltou, perfurou seu braço, e Ino pensou que poderia matar os dois sem suar. Quando ele ativou sua técnica de bolha, começou a avançar em direção a eles, usando a água como se fosse uma prancha de surf, mas Gimmick desviou facilmente de todos os seus golpes. Quando Ino varreu seus pés e seguiu com um chute, Gimmick bloqueou seu ataque e tentou dar um chute próprio, mas ele conseguiu saltar para longe. Ao mesmo tempo, Yuji e Kimi começaram sua própria luta, e quando o lobo amaldiçoado apareceu, tentou morder sua cabeça, mas Fushiguro o golpeou por trás, permitindo que Yuji seguisse com um soco antes de golpeá-lo novamente. No entanto, o homem saiu ileso e cortou o corpo de Yuji, espalhando seu sangue. Mas quando tentou acabar com ele, Yuji bloqueou sua faca antes de acertar um soco que atordoou seu rosto. Em um instante, um sapo amaldiçoado o prendeu, e enquanto lançava contra o prédio, o homem ainda estava ileso, eventualmente pousando diante deles. De volta ao telhado, Ino continuou seus ataques, mas ao acertar Gimmick com um soco e seguir com uma estaca, Gimmick suportou todos os seus ataques, e Ino percebeu que ele estava tentando ganhar tempo, até que a vovó terminasse de entoar seu feitiço. Naquele momento, sua aura ficou mais forte, e quando ela disse a ele que o feitiço estava completo, Ino ficou desesperado para detê-los. Quando lançou outra estaca, Gimmick engoliu um item amaldiçoado e a pegou facilmente, pois seu corpo já havia se transformado em Toji. Enquanto isso, Yuji e Fushiguro ainda estavam lutando com Kimi, mas quando ele chutou Yuji para longe, desviou da lâmina de Fushiguro, quase derrubando-o com
com um chute, mas ao conseguir segurar sua perna, a parte de trás de sua arma deixou Kimi atordoado. No entanto, ele decidiu atacar, cortando sua faca em Fushiguro, mas ao acertar seu rosto, perceberam que ele não tinha um único arranhão. Pensando que poderia assustá-lo, Fushiguro começou a gritar que Gojo chegaria em breve, mas o homem revelou que já sabia que ele havia sido selado, tendo ouvido Yuji gritar isso de dentro do véu. Por essa razão, todos os outros usuários de maldições estavam começando a aparecer, mas Fushiguro elaborou um plano. Quando ele convocou 1000 cabelos, eles começaram a saltar em direção a Kimi, e quando um conseguiu atingir seu ombro, Fushiguro o prendeu dentro de uma pilha gigante de cabelos. Puxando Yuji de volta, ele disse que descobriu sua técnica e estava pronto para criar um plano. Ao mesmo tempo, Ino descobriu que a vovó era uma feiticeira de voodoo, e que ela havia conseguido transformar o corpo de Gimmick através de uma sessão espírita. Mas quando Ino tentou lançar um feitiço, Toji apareceu ao seu lado e destruiu seu rosto com um único golpe. Sem hesitar, ele começou a desferir uma série de socos, danificando completamente o rosto de Ino. Enquanto isso, Kimi ainda estava preso no meio dos cabelos, mas quando eles desapareceram, ele percebeu que Yuji e Fushiguro não estavam em lugar nenhum. Mas naquele momento, Fushiguro começou a descer em um elefante gigante e o esmagou no chão. No entanto, Kimi conseguiu levantar o elefante, mas quando ele se dispersou, Yuji lançou um carro em sua direção. Ao conseguir pegá-lo, Fushiguro voou para acabar com sua vida. Mas quando Kimi bloqueou seu ataque e errou com o seu próprio, Yuji apareceu com seu punho divergente. Então, eles avançaram contra ele ao mesmo tempo, e Kimi pensou que pretendiam liberar todo o seu poder, mas o atingiram com um soco normal. Anteriormente, Fushiguro havia revelado sua técnica a Yuji, dizendo-lhe que era inversa, uma técnica que torna ataques poderosos mais fracos enquanto torna ataques mais fracos mais letais. Fushiguro havia notado que seus ataques mais fracos causavam mais dano a Kimi e sugeriu que o atingissem com golpes mais fracos. Ao mesmo tempo, o sapo amaldiçoado de Fushiguro havia apunhalado Kimi na barriga, e enquanto Yuji o socava para o lado, eles começaram a jogá-lo de um lado para o outro, seguindo com um gancho antes de derrubar seus dentes. Mas quando ele lançou um corte, eles saltaram para fora do caminho. Mas Yuji apareceu atrás dele e estava emanando uma aura poderosa. Enquanto eles avançavam um contra o outro, Yuji congelou ereto antes de acertá-lo, e quando sua aura se dissipou, ele socou seu rosto, lançando-o contra a grade. De volta ao túnel, Mei já havia amputado o perdedor e o seguia para acabar com sua vida. Quando o idiota tentou implorar para que ela poupasse sua vida, Mei disse que ele era feio demais para merecê-la e o terminou naquele instante. Ao mesmo tempo, Yuji destruiu outro objeto, levantando com sucesso o véu, mas eles perceberam que apenas o véu que mantinha os feiticeiros afastados foi levantado, enquanto os outros véus que prendiam os regulares permaneciam intactos. Fushiguro pensou que 2 dos objetos poderiam ser falsos, mas ficou feliz por agora poderem se mover livremente por Shibuya. Nesse momento, ele notou Ino caindo da torre e começou a correr para salvá-lo. Assim que ele convocou seu pássaro amaldiçoado, ele tentou pegá-lo no ar, mas não conseguiu amortecer a queda. No entanto, Yuji conseguiu pegá-lo. Mas ao descobrirem que Ino estava quase morto, Yuji começou a se perguntar como os feiticeiros conseguiram espancá-lo tanto. Enquanto isso, no telhado, quando Gimmick tentou dizer à vovó que o véu foi levantado, a alma de Toji tomou conta de seu corpo naquele instante. Mas quando a vovó percebeu que algo estava errado, ela tentou perguntar se ele ainda estava no controle do corpo, mas ele mandou ela calar a boca feia. E enquanto suas palavras a fizeram cambalear para trás, Granny começou a se perguntar como Toji conseguiu retornar ao seu corpo, já que ela apenas canalizou o poder dentro de seu corpo anterior. Quando Toji lhe disse que seu corpo é especial, ele revelou que suprimiu a alma de Gimmick. Em um instante, ele apareceu ao lado dela e imediatamente terminou com sua vida. Enquanto isso, dentro do túnel, Mei finalmente encontrou Geto, mas se perguntou como ele ainda estava vivo, já tendo descoberto que o verdadeiro Geto foi morto. Ela disse a ele que veio para matá-lo, mas ele invocou um monstro de grau especial, a divindade da varíola, dizendo a ela que a enfrentaria se ela conseguisse exorcizar essa maldição. Imediatamente, o monstro lançou um feitiço de expansão de domínio, selando Mei dentro de um caixão antes de prendê-la dentro de uma enorme rocha. No entanto, Mei quebrou tudo em pedaços, e Yu pensou que ela derrotaria facilmente a maldição. Enquanto isso, Yuji já estava correndo pela estação Shibuya, e ao pular a escada rolante, avistou Choso à sua frente. Percebendo quem ele é, Choso preparou a manipulação de sangue e estava pronto para vingar seus irmãos. E quando lançou sangue perfurante em sua direção, começou a perfurar seu corpo, mas Yuji conseguiu direcioná-lo para o teto enquanto o sangue dividia a estrada do lado de fora e até cortava as placas de rua. Quando Choso direcionou novamente, Yuji decidiu fugir dessa vez, mas ao conseguir fechar a distância, ele socou Choso, mas ele conseguiu bloquear o ataque. Nesse momento, Yuji notou um buraco dentro do seu braço, mas Choso decidiu perguntar se seus irmãos deixaram alguma última palavra. Percebendo quem eram seus irmãos, Yuji decidiu dizer a ele que eles estavam apenas chorando em seus últimos momentos. Mas ao ouvir essas palavras, a raiva de Choso aumentou e ele liberou asas de sangue, espalhando-as pelo teto enquanto as transformava em um coágulo de sangue. Yuji sentiu o perigo, então ao atacá-lo imediatamente, conseguiu derrubá-lo no chão antes de afastá-lo, mas quando tentou desferir um golpe, Choso chutou e tentou perfurar seu corpo. Mas quando Yuji conseguiu escapar, ele desencadeou uma tempestade de sangue nele, quase colando-o na parede. Imediatamente, ele retirou o sangue, quase arrancando o rosto de Yuji, e ao desferir um golpe que o derrubou, quase levou seu rosto inteiro, mas acertou a parede em vez disso. Mesmo assim, ele conseguiu agarrar a mão de Yuji e o afastou. Mas quando Yuji conseguiu parar de escorregar, Choso retirou todo o sangue em um único coágulo. Naquele momento, Yuji percebeu que estava em desvantagem, pois a distância o deixava vulnerável aos ataques de Choso. Decidindo tentar um plano, ele saltou em direção ao teto, mas ao aterrissar, Choso direcionou sangue perfurante em sua direção. Felizmente, ele desviou e começou a correr em direção a ele. Mas quando lançou um soco, Choso lançou supernova, explodindo os coágulos de sangue ao redor dele antes de cravar os pés de Yuji no chão. No entanto, Yuji suportou a dor e conseguiu dar um chute, mas Choso eventualmente o derrubou. Ele havia perfurado com sucesso um buraco no corpo de Yuji, e Yuji percebeu que não poderia vencer essa luta. Mas naquele momento, ele ouviu a voz de Mechamaru no fone de ouvido, e ele começou a explicar a técnica de Choso. Ao mesmo tempo, Choso quase cortou sua cabeça, mas enquanto ele conseguiu se esconder, Mechamaru sugeriu um plano e disse para ele correr para o banheiro.
Assim, enquanto Yuji desviava do sangue perfurante, ele começou a correr em direção a ele. Mas quando Chozo cortou o teto, ele escapou por pouco para dentro. No entanto, Chozo pensou que estava se encurralando e decidiu segui-lo. Quando começou a ouvir a voz de Mechamaru, que o chamou de covarde, sua raiva aumentou ainda mais enquanto ele corria para dentro imediatamente. No entanto, ele apenas notou as chuvas fortes e lançou sangue perfurante no fone de ouvido, quebrando-o instantaneamente. Mas Yuji já tinha se aproximado sorrateiramente. Quando ele preparou seu punho divergente, Chozo recuou imediatamente antes de esmagar o resto de Mechamaru. Ao mesmo tempo, as chuvas contínuas começaram a enfraquecer os coágulos de sangue à medida que começaram a estourar, dissolvendo sua convergência. Pensando que finalmente teria a vantagem, Yuji começou a se aproximar dele, percebendo que ele não podia manipular o sangue fora de seu corpo. Nesse momento, o sangue escorreu pro ralo e ambos se prepararam para o combate físico. Assim, quando Yuji socou a grade em sua direção, Chozo desviou. Mas quando Yuji voou em sua direção, ele bloqueou o chute antes de revidar com um soco. Enquanto o seguia com socos rápidos, ele o jogou contra um vaso sanitário, quase acabando com ele naquele instante. Mas quando Yuji ricocheteou no teto, retornando com um golpe, Chozo agarrou seu rosto, jogando-o no chão. Mas Yuji escapou de seu ataque. Enquanto começaram a trocar golpes, Chozo dominou com agilidade superior. Mas quando puxou Yuji pra si, ele conseguiu morder sua mão e seguiu com uma cabeçada. Mesmo assim, Chozo voltou novamente, mas Yuji acertou um chute forte e começou a pensar que poderia vencer. Mas Chozo perfurou seu fígado com um coágulo de sangue que conseguiu preservar. Naquele momento, Yuji percebeu que tinha cometido um erro ao pensar que Chozo não poderia usar sua técnica de sangue dentro dos chuveiros. No entanto, ele conseguiu recuperar o equilíbrio, e enquanto as memórias de seus amigos começavam a passar por sua mente, ele percebeu que não poderiam salvar Gojo enquanto Chozo ainda estivesse vivo, e pensou que deveria matá-lo ao custo de sua própria vida. Enquanto isso, Chozo já havia perdido alguns dentes devido aos ataques de Yuji, então ele começou a coagular seu sangue, solidificando metade de seu corpo naquele instante. Enquanto se enfrentavam novamente, Yuji desviou do golpe dele, quase chutando sua cabeça ao mesmo tempo. Mas quando sua mão ensanguentada destruiu o banheiro, Yuji mal conseguiu afastá-lo, e quando bateram os punhos, sua energia amaldiçoada queimou Chozo. No entanto, ele lançou sangue venenoso, mas quando Yuji protegeu o rosto, Chozo socou com força contra a parede. Ficando desesperado, Yuji arremessou a grade de ventilação, e ao girar sobre ele para o outro lado, ele evitou o chute de Chozo tentando acertar o seu próprio. Mas Chozo agarrou sua perna e o jogou no chão, quase o finalizando com uma faca de sangue. Quando explodiu, Yuji usou uma alavanca para desferir um chute nele, e enquanto o seguia, Chozo o derrubou antes de cortar seu corpo. Mas quando Yuji desviou por pouco de suas garras de sangue, ele voltou para cortá-lo. Mas assim que bloqueou seu ataque, o sangue espalhou-se pelo seu rosto, permitindo que Chozo acertasse um chute. Mesmo assim, Yuji não se renderia enquanto continuavam sua batalha implacável, socando e derrubando um ao outro no chão. Desesperado para recuperar a vantagem, Yuji balançou em uma alça, plantando Chozo com chutes duplos antes de lançá-lo contra a parede. Mas ao correr para acabar com ele, fez uma finta e tentou acabar com sua vida com o segundo punho. Mas ele socou uma superfície dura no corpo solidificado de Chozo, permitindo que ele quebrasse seu ombro antes de acertá-lo com um golpe forte que o deixou inconsciente. No entanto, ele percebeu que ainda estava respirando, mas ao tentar acabar com ele, memórias começaram a inundar sua mente. E ao ver Yuji na mesa da família, ele começou a se perguntar quem Yuji realmente é. Enquanto isso, a varíola havia prendido Mei dentro de outra rocha, mas quando ela saiu dela, começou a correr em direção à maldição. Mas quando a maldição ativou seu feitiço, Mei percebeu que estava de volta dentro do caixão. No entanto, ela conseguiu descobrir que era uma técnica de maldição de 3 etapas, enquanto uma lápide baixava seu caixão para o chão. Este era o segundo passo para executá-la, então sua única maneira de sobreviver era escapar antes da terceira contagem ou correria o risco de contrair a doença amaldiçoada. Naquele instante, ela quebrou a lápide e ao pegar Yu, correu para trás de uma coluna. Se ela fosse presa novamente, Mei pensou que seria morta e não conseguiria mover seu corpo. Então começou a dizer a Yu que a maldição estava mirando a energia amaldiçoada mais forte, e tendo sido presa com 2 de seus corvos, decidiu transferir sua energia amaldiçoada para um deles. Imediatamente, o corvo foi selado dentro do caixão e a lápide o enterrou no chão, matando-o naquele instante. No entanto, Mei havia descoberto um plano, percebendo que poderia fazer de Yu a nova isca. Então, ela decidiu perguntar se ele estava disposto a morrer por ela, e o Simp disse que faria isso com prazer. Quando ele apareceu diante da maldição, permitiu que sua energia amaldiçoada subisse alto no domínio, e naquele momento, a varíola ativou o feitiço, selando-o dentro do caixão. No entanto, Mei se aproximou sorrateiramente e cortou com um único golpe, cortando seus braços instantaneamente. Naquele momento, sombras espessas começaram a se espalhar em sua direção, mas quando a maldição tentou devorá-la, um corvo penetrou em seu corpo, matando-a naquele instante. Então, enquanto eles saíam, perceberam que Geto já estava esperando. Do outro lado da cidade, Nanami, Zenin e Naobito entraram em um subterrâneo e ao sentirem a presença de uma maldição, Nanami se ofereceu para exorcizá-la sozinho. Naquele momento, um polvo feio apareceu diante deles, mas Naobito o congelou naquele instante. Querendo eliminá-lo, ele socou a maldição contra um pilar, mas como ela conseguiu sobreviver, cuspiu 1000 caveiras no chão e começou a rastejar sobre os ossos. Desesperado para sobreviver, começou a chamar por Hanami, mas ao lembrar que ele já estava morto, ficou furioso e explodiu de seu corpo. Quando Naobito percebeu que o polvo menor era apenas uma ferida amaldiçoada para o maior, a maldição lançou um mar de água que quase levou Zenin embora com a enchente. Felizmente, ela conseguiu cravar sua lança em um pilar e montá-la imediatamente. Quando o polvo se apresentou como Dagon, ele tentou atacar, mas Nanami o derrubou na água. E quando Zenon atacou pelo ponto cego dele, ele pegou a lança dela facilmente. No entanto, com um único toque, Naobito congelou-a em gelo, e ao balançá-la em direção ao teto, Nanami tentou exorcizá-lo, mas ele conseguiu pegar sua lâmina, recuando instantaneamente. Percebendo que a maldição não tinha nenhum arranhão, Nanami começou a pensar que ele tem pontos de vida infinitos. Para provar que não tinha medo deles, Dagon começou a caminhar para o centro, e Naobito se perguntou por que não conseguiam exorcizar essa maldição. Ao perceber que Dagon pretendia usar a água como escudo, ele pensou que devia ter técnicas ocultas que estava esperando para usar. Então, para detê-lo, eles decidiram atacar ao mesmo tempo, mas Dagon lançou-se em direção ao teto. No entanto, Naobito já havia antecipado sua ação e o chutou para o chão antes de desferir um soco.
Ele percebeu que Dagon pretendia usar uma técnica especial e correu em sua direção novamente. Mas quando Dagon preparou um escudo de água, Naobito apareceu atrás dele, destruindo seu escudo naquele instante. A técnica de maldição de Naobito era a feitiçaria de projeção, uma técnica que lhe permite dividir um único segundo em 24 quadros, dando-lhe habilidades para traçar as ações criadas nos quadros, tornando-o o segundo feiticeiro mais rápido depois de Gojo. Além disso, ele podia dividir as ações de seu oponente em quadros com um único toque e até congelá-los em uma parede de gelo. Então, enquanto ele chutava Dagon ao mesmo tempo, a maldição rolou para longe. Mas quando ele tentou ativar sua técnica de maldição novamente, Naobito o socou para longe antes de enfiar a mão em sua barriga. No entanto, Dagon já havia completado sua técnica de maldição, e quando Naobito notou o sinal em seu corpo, percebeu que já estavam dentro da expansão de domínio dele. Imediatamente, Dagon lançou seu Skandha cativante, rasgando seus corpos instantaneamente. E quando Zenon percebeu que estavam dentro do domínio de ataque de acerto garantido, ela pensou que estavam ferrados. Naquele instante, Shikigami emergiram da água, e enquanto Nanami começava a dizer a Zenon para exorcizar o máximo possível deles, um deles o pegou com suas mandíbulas enquanto vários outros mordiam seu corpo. Ao mesmo tempo, os Shikigami estavam se afastando de Naobito, mas quando Dagon o afastou com um soco, ele conseguiu quebrar sua técnica. Em um instante, Dagon apareceu atrás dele, pronto para acabar com sua vida. Mas quando Zenon tentou exorcizá-lo, o Shikigami a dominou, permitindo que Dagon a chutasse para longe. Então, com o Shikigami procurando aniquilar Naobito, eles o devoraram ao mesmo tempo. E com Zenon relutante em se render, ela começou a se aproximar de Dagon, dizendo que não é fraca, mas ele prometeu devorá-la de qualquer maneira. Naquele momento, uma sombra espessa surgiu do mar, e quando Fushiguro apareceu, ele lançou uma arma amaldiçoada em Zenon, e ela percebeu que ainda podiam exorcizar esse polvo. Enquanto Dagon se perguntava como Fushiguro conseguiu invadir seu domínio, Zenon quase o derrotou por trás, conseguindo chamar sua atenção antes de jogá-lo no oceano. Percebendo que o efeito de acerto garantido de seu domínio havia desaparecido, Dagon pensou que o domínio de Fushiguro devia ser o responsável. Então, para aniquilá-lo, ele lançou Shikigami em sua direção, mas Nanami cortou um ao meio e fatiou o outro com um único golpe. Ele disse a Fushiguro para continuar fortalecendo seu domínio e disse que o protegeria das maldições. Mas quando Naobito apareceu atrás de Dagon, ele quase conseguiu um ataque surpresa. No entanto, quando Zenon apareceu atrás dele, ele lançou maldições contra eles, mas eles as destruíram facilmente. E quando Fushiguro descobriu um plano, ele começou a dizer a Nanami que criaria uma abertura para a saída deles. Se todos conseguirem escapar do domínio, ele pensou que poderiam derrotar o povo do lado de fora, e disse que devem pular ao mesmo tempo. Quando Nanami gritou para os outros se reunirem, eles correram em direção a eles. Mas Dagon começou a pensar que pretendem proteger Fushiguro. No entanto, quando ele percebeu que eles realmente pretendiam criar uma abertura, avançou em direção a eles. Mas Fushiguro já havia aberto um buraco na barreira. Enquanto tentavam escapar, Toddy entrou no domínio, e todos se perguntaram quem ele é. Num piscar de olhos, ele agarrou a arma de Zenon, e enquanto ela se perguntava como ele a alcançou num instante, ele a jogou facilmente para longe. Não sentindo nenhuma energia amaldiçoada dele, Zenon se perguntou se ele a dominou apenas com força física. Mas o buraco já havia sido selado, e Fushiguro revelou que a melhor aposta deles era esperar pela eliminação do povo. Quando Toddy começou a caminhar em direção a Dagon, Naobito notou seu rosto e percebeu quem ele é. A técnica de sessão espírita da avó conseguiu continuar mesmo após sua morte, porque o corpo de Toddy podia existir sem energia amaldiçoada. No entanto, sua ordem final para eliminar todos os usuários de maldições estava levando-o em direção a Dagon, já que o desejo de eliminar o oponente mais poderoso o hipnotizou a se tornar uma máquina de matar. Quando Dagon percebeu que ele não tinha energia amaldiçoada, começou a pensar que ele era uma perda de tempo, e lançou uma maldição para acabar com ele, mas Toddy rasgou tudo com uma força que partiu o mar diante dele. Num piscar de olhos, ele jogou Dagon no mar, mas enquanto corria sobre a água, ele o lançou para longe e começou a girá-lo, arremessando-o pela água. Desesperado para mantê-lo afastado, Dagon direcionou maldições contra ele, mas Toddy estava aproveitando cada momento disso e eventualmente o lançou a metros de distância. Imediatamente, Dagon lançou mais maldições, mas enquanto Toddy corria em direção a elas, ele começou a chicoteá-las em um ataque implacável e eventualmente acertou o polvo. No entanto, Dagon o havia traído para atacar, e enquanto uma maldição prendia Toddy, puxou-o para a água, e 1000 maldições começaram a devorar seu corpo. Ao mesmo tempo, uma maldição maior surgiu, mas quando Toddy conseguiu se libertar, ele a golpeou com 2 ataques, agitando as ondas. E ao pousar na margem, ele destruiu o escudo de Dagon e desferiu golpes pesados, forçando-o a recuar. Desesperado para desacelerá-lo, Dagon lançou mais maldições, mas Toddy balançou para o outro lado, plantando chutes duplos em seu rosto, e Zenon achou que ele era aterrorizante. Nesse momento, ele chutou Dagon para a areia e começou a raspar os paus com um barulho terrível, afiando-os em estacas. Satisfeito com o resultado, ele se preparou para aniquilar o polvo. Mas quando Dagon percebeu que o domínio de Fushiguro estava começando a enfraquecer, pensou que em breve recuperaria seu efeito de acerto garantido assim que seu domínio fosse destruído. Então, para ganhar tempo, decidiu saltar 100 metros no ar, mas Naobito já estava esperando para suprimi-lo. Naquele momento, Toddy usou sua arma como uma vara, esfaqueando Dagon bem no rosto. Mas quando ele pensou que ainda poderia sobreviver, Toddy começou a cavar em seu rosto, golpeando-o com ataques implacáveis até que o domínio desapareceu. Assim, com a maldição exorcizada, Nanami e os outros começaram a se perguntar se seriam os próximos. Mas em um instante, Fushiguro foi lançado para fora da janela, e ao cair do lado de fora, começou a se perguntar o que acabou de acontecer. Ao mesmo tempo, o jogo chegou dentro do prédio, pegando o último pedaço do polvo antes que ele se desintegrasse. Então, enquanto estava pronto para vingar-se, ele avançou em direção a Nanami, queimando-o com um único toque antes de obliterar Zenon. E enquanto Naobito se movia com uma velocidade ofuscante, o jogo percebeu o padrão de seu movimento e o queimou instantaneamente. Nesse momento, ele sentiu a presença de Sukuna e percebeu que seus dedos estavam definitivamente próximos. Do outro lado, 2 garotas inúteis encontraram o corpo de Yuji, e ao perceberem que ele estava inconsciente, começaram a alimentá-lo com os dedos de Sukuna, tentando invocar o demônio. Nesse momento, Jogo chegou. Mas quando ele exigiu saber quantos dedos elas tinham dado a ele, as garotas mandaram ele para o inferno. Então, decidindo
decidindo enviá-las para o inferno primeiro, Jogo as queimou instantaneamente, mas pensou que poderia usar a oportunidade a seu favor. Ele lembrou que Geto lhe dissera que Yuji permaneceria no controle de seu corpo mesmo após consumir todos os 20 dedos de Sukuna. No entanto, ele havia dito que a única maneira de Sukuna ter controle era se conseguissem alimentar Yuji com todos os dedos ao mesmo tempo. Decidindo correr o risco, Jogo revelou o resto dos dedos e, após empurrá-los garganta abaixo, percebeu que Yuji agora já teria consumido 15 dedos. Nesse momento, as garotas voltaram à vida e Jogo percebeu que a técnica delas permite que sejam ressuscitadas. Mas quando ele tentou mandá-las embora, percebeu que seu braço já havia sido cortado e Sukuna ameaçou cortar o outro. Com medo por si mesmo, o jogo recuou imediatamente, e quando Sukuna começou a caminhar em direção a eles, a visão dele fez seus corpos estremecerem. Então, quando ele lhes disse que suas cabeças estavam erguidas, eles se curvaram ao mesmo tempo, mas ele cortou metade da cabeça de Jogo, perguntando se ele achava que ajoelhar-se era suficiente. Quando Sukuna exigiu saber por que as garotas estavam tentando despertá-lo, uma delas começou a pedir que ele matasse Geto, dizendo que o cérebro amaldiçoado havia roubado o corpo do mestre delas, e ofereceu dar-lhe outro dedo em troca. No entanto, Sukuna não tinha interesse em ser um menino de recados, e ao ordenar que levantassem a cabeça, ele cortou um deles instantaneamente. A visão quase fez a segunda garota perder a cabeça, mas quando ela tentou capturar Sukuna com a câmera, ele cortou a cabeça dela antes de obliterar todo o corpo, e ao esmagar o telefone, ele exigiu saber por que Jogo o havia despertado. Jogo disse a ele que não quer nada, já que seu único desejo era vê-lo ressuscitado, mas sugeriu que ele forçasse um pacto com Yuji para manter o controle de seu corpo. No entanto, Sukuna disse-lhe que tem os seus próprios planos, mas prometeu servi-lo se conseguir acertar-lhe um único golpe. Considerou isso a sua recompensa por lhe dar os dedos, e disse que até mataria todos na cidade sob seu comando. Enquanto isso, Fushiguro ainda estava dentro da cidade, mas estava se perguntando como Toji estava se movendo tão rápido, sem qualquer energia amaldiçoada. Enquanto tentava visualizar como poderia derrotá-lo, ele notou a escuridão dentro de si e imediatamente convocou lebres em fuga. Ele havia sentido o dedo de Sukuna se movendo dentro de seu corpo e começou a correr entre as lebres em fuga, mas Toji quase o esfaqueou por puro instinto. Quando Fushiguro conseguiu escapar para um prédio antigo, percebeu que Toji já estava esperando lá dentro. Decidindo lutar, ele atacou com uma enxurrada de socos, mas Toji o repeliu facilmente, espancando as lebres e contra-atacando cada golpe, antes de lançá-lo para longe. Imediatamente, 1000 lebres correram em sua direção, então ele lançou sua arma para o teto e com um único passo quebrou o chão. Naquele momento, ele começou a lançar varas com ultra velocidade, destruindo as lebres em segundos. E enquanto continuava a bater em Fushiguro, ele o chutou contra um carro e quase o esmagou com um caminhão, mas ele conseguiu escapar. Desesperado para sobreviver, Fushiguro começou a subir em direção a um telhado, mas Toji continuou tentando eliminá-lo, quase explodindo-o com um caminhão. E assim que Fushiguro saltou para outro prédio, Toji quase o eliminou naquele instante, mas ele conseguiu escapar com seu pássaro amaldiçoado. E Fushiguro percebeu que sua única chance de vencer poderia ser em uma batalha corpo a corpo. Quando Toji o seguiu para dentro de um prédio, ele acionou o sprinkler de incêndio como distração, mas quando o pássaro amaldiçoado o atacou, Fushiguro saltou do prédio. Mesmo assim, Toji o seguiu e quase o esfaqueou. Mas como o sapo amaldiçoado já o havia puxado, Fushiguro percebeu que precisava cronometrar seu ataque perfeitamente. Então, quando Toji avançou em sua direção com a estaca, ele conseguiu desviar. Mas ao tentar acabar com ele recuou instantaneamente e Fushiguro percebeu que acabou de perder sua chance. Mas naquele momento, memórias começaram a voltar à mente de Toji, e ao perguntar o nome de Fushiguro, ele percebeu que na verdade era seu filho, e se acabou naquele instante. No entanto, quando Fushiguro correu para verificar o corpo, percebeu que ele havia se transformado de volta em truque, e se perguntou o que diabos estava acontecendo. Nesse momento, ele percebeu seu ferimento e começou a se afastar, esperando conseguir ajuda. Mas um perdedor o cortou por trás, e ele percebeu que era Haruta. Mas quando as luzes se apagaram naquele instante, uma explosão ocorreu em um prédio. Mais cedo, quando Sukuna desafiou o jogo para uma luta, ele aceitou o desafio. Mas ao tentar lançar uma chama, suas mãos foram cortadas em pedaços e Sukuna o arremessou contra um prédio. No entanto, seus braços regeneraram e ele começou a disparar chamas tentando obliterar Sukuna. Mas enquanto ele passeava casualmente por um corredor, ele evitou os fogos. Mas quando o jogo o encontrou do lado de fora tentando fritar seu rosto, Sukuna cortou suas mãos. E ao ficar desesperado, Jogo liberou fogo de seu vulcão, mas Sukuna o lançou na cidade abaixo, fazendo-o atravessar os prédios antes de plantá-lo no chão. Em seu torpor, Jogo lembrou que Geto lhe dissera que ele era quase metade tão forte quanto Sukuna, então decidiu liberar lava do chão, destruindo tudo em um mar de fogo. Enquanto Sukuna cortava o centro, desviando facilmente de todos os seus ataques desesperados, a cidade começou a afundar em lava ardente, mas Sukuna evitou cada ataque. Enquanto o jogo tentava usar 80% de sua energia agarrando os prédios para esmagar Sukuna dentro deles, ele os cortou e saiu como um deus, antes de piscar para um lugar onde Jogo nem conseguia localizá-lo. Naquele instante, ele jogou o jogo contra o prédio, espancando-o como lixo, e Jogo percebeu que nunca teve chance nesta luta. Mesmo assim, Sukuna não tinha terminado e empurrou seu rosto por 300 andares, fraturando completamente sua mandíbula. Com a luz da lua brilhando sobre eles, ele disse a Jogo que ele parecia patético, e começou a provocá-lo para tentar ainda mais. Mas, ao mesmo tempo, Kabe sentiu o caos iminente e começou a sugerir que fugissem. Com os usuários de maldição tentando detê-los, uma torre explodiu naquele instante, e enquanto o jogo formava uma enorme bola de fogo, ela sugou tudo à vista, transformando-se em um meteoro flamejante, e seguiu Sukuna pela cidade. Ao mesmo tempo, Kabe matou os usuários de maldição enquanto eles estavam distraídos, mas quando tentaram escapar, Sukuna apareceu naquele instante, ordenando que ficassem parados. Com o meteoro flamejante descendo ainda mais em direção a eles, ele ameaçou matar qualquer um que se movesse, mas assim que quase caiu, eles desapareceram e ele desabou, e todo o lugar foi consumido em uma enorme bola de fogo. Com um fluxo de lava cobrindo vários quarteirões, Jogo começou a dizer que Sukuna não poderia ter escapado ileso, mas Sukuna já estava esperando atrás dele, perguntando por que ele era tão fraco e inútil. No entanto, ele disse que conseguiu impressioná-lo e decidiu invocar uma chama eterna, sugerindo que tivessem uma competição de poder de fogo. Enquanto transformava sua chama em uma flecha, Jogo preparou sua própria bola de fogo, mas antes que percebesse, ele apareceu no reino amaldiçoado, e Sukuna disse que ele não era seu oponente mais fraco afinal. Naquele momento, Jogo percebeu que já estava morto enquanto as chamas eternas de Sukuna continuavam queimando seu corpo.
Enquanto isso, Fushiguro estava tentando manter distância de Haruta, mas ao perder todo o seu sangue, percebeu que estava prestes a morrer. Decidindo sacrificar sua própria vida, ele começou o ritual para invocar um dos tesouros sagrados. No entanto, com o sacrifício de 2 homens garantindo que ele perderia a capacidade de subjugar o demônio, Fushiguro decidiu continuar mesmo assim, e as luzes se apagaram ao seu redor. Ao mesmo tempo, uma garota apareceu atrás de Sukuna, dizendo que tinha vindo para recebê-lo. Mas assim que ele percebeu que ela era Urami, sentiu a presença do poderoso Shikigami, e disse para ela continuar com seus planos secretos até que ele estivesse pronto para se libertar. No entanto, Fushiguro quase havia terminado o ritual, forçando Haruta a se tornar um participante, tendo invocado o poderoso Shikigami, Makora. Assim que ele soltou a espada de 8 garras que prendia o demônio, ele acordou, e as cordas se romperam naquele instante. Com o demônio livre, Fushiguro revelou que estava se sacrificando primeiro antes de Makora jogá-lo contra uma parede, matando-o naquele instante. Ao ver isso, Haruta percebeu que ele era o próximo, e Makora levantou a mão para acabar com ele. Ele não havia percebido que sua técnica de maldição lhe concedia 6 vidas extras, armazenando-as como marcas sob seus olhos, até que todas as 6 vidas se esgotaram. Mas quando Makora tentou esmagá-lo no chão, Sukuna conseguiu salvá-lo. E ao avistar o corpo inconsciente de Fushiguro, ele percebeu que quase havia terminado o ritual, e descobriu que manter Haruta vivo era a única maneira de reverter a permanência e selar a morte de Fushiguro. Não querendo permitir que ele morresse, decidiu reviver sua alma e começou a caminhar em direção ao Shikigami. Ele pensou que Fushiguro permaneceria inconsciente enquanto estivesse vivo e percebeu que precisava eliminá-lo para anular o ritual de subjugação. Então, enquanto se preparava, Makora quase o derrotou, mas o impacto do vento da colisão quebrou os óculos e até destruiu o chão. Quando Makora despertou o poder em sua estaca, ele quase partiu Sukuna ao meio, mas ao conseguir jogá-lo para o lado, ele cortou seu corpo. Naquele instante, eles se repeliram, mas Sukuna voltou com um refrigerante e pensou que estava apenas começando. Ele havia notado que a estaca de Makora era uma espécie de exorcismo, uma arma poderosa imbuída com técnica de maldição reversa, e poderia tê-lo exorcizado se ele fosse um espírito amaldiçoado. Então, com um gesto, ele cortou o corpo de Makora, mas enquanto o arrastava por uma linha de vidros, ele o lançou para longe. Mas Sukuna estava começando a gostar da luta, e enquanto desviava do ataque, começou a dar mortais para trás em uma velocidade incrível. Mesmo assim, Makora o seguiu, quase esmagando seu corpo, mas Sukuna o afastou antes de cortar seus braços e até mesmo decepar seu pé. Ficando furioso, Makora soltou um rugido que lançou Sukuna sobre os telhados, mas enquanto ele se agarrava a uma parede, Makora tentou esmagá-lo com todo o seu peso. Sukuna o empurrou, mas quando eles bateram os punhos, a janela se estilhaçou com o impacto do vento da colisão. Enquanto desciam para um andar inferior, começaram a trocar golpes com uma velocidade ofuscante, enquanto todo o prédio começava a se despedaçar antes de desmoronar em um instante. No entanto, Makora já estava do lado de fora, mas quando Sukuna o amarrou com uma corda, ele o lançou para longe em direção a um prédio. Crescendo em desespero, Makora começou a lançar veículos em sua direção, mas enquanto Sukuna os repelia facilmente, ele lançou de volta os outros, e com o rosto de Makora quase sendo cortado, ele conseguiu segurá-lo, adquirindo uma nova técnica naquele momento. Enquanto a batalha continuava, Haruto tentou escapar, mas um carro quase esmagou seu corpo inútil. Naquele momento, ele notou os prédios suspensos acima dele, mas Sukuna e Makora continuaram sua batalha caótica pela cidade, e Sukuna cortou as entranhas de Makora. No entanto, ele continuou com seu ataque, mas quando Sukuna quebrou sua lâmina em pedaços, ele o chutou para fora antes de jogá-lo em um prédio. Naquele momento, Makora soltou a roda, mas quando Sukuna tentou cortá-lo, ele destruiu todo o lugar. Com o demônio implacável, Sukuna decidiu contê-lo com cordas, mas ele eventualmente se libertou com uma força que derrubou uma dúzia de prédios ao mesmo tempo. Sem se conter, eles continuaram destruindo a cidade inteira. E quando Makora conseguiu acertar um golpe, Sukuna percebeu que estava ganhando energia amaldiçoada. Então, ao atingi-lo com um trem, o demônio o lançou para longe, mas Sukuna saiu ileso, e ao cortar as paredes, matou todos os regulares em um raio de 100 metros. Ele estava aproveitando cada momento disso, e quando Makora voltou, ele o cortou em pedaços, lançando-o contra um prédio. No entanto, Makora conseguiu rastejar para fora, e enquanto ele arremessava a torre, Sukuna a dividiu em pedaços menores, fazendo uma chuva de destroços cair sobre a cidade. Ao mesmo tempo, um avião explodiu no céu, mas Sukuna repeliu Makora, jogando-o na água. Antes que ele pudesse escapar, ele o prendeu debaixo d'água. Mas quando Makora absorveu toda a piscina, ele a dispersou naquele instante. Com um único toque, Sukuna o cortou 1000 vezes, destruindo a cidade inteira junto com ele. No entanto, enquanto o demônio curava seu corpo, Sukuna percebeu que ele estava ficando mais forte desde que a grande roda começou a girar. 見せてくれたな、不思議の恵み。領域展開。福間三好。 O domínio de Sukuna era diferente dos outros, pois não cortava um espaço separado com uma barreira. Era como pintar um quadro no ar sem uma tela. Foi verdadeiramente um feito divino. E com um pacto que permitia a qualquer um escapar, tinha um alcance efetivo de 200 metros, embora ele tivesse reduzido para 140 metros para salvar Fushiguro de seus efeitos. Naquele instante, ele cortou Makora com sua primeira técnica, filé, que corta tudo com energia amaldiçoada. No entanto, em seguida, ele desencadeou de secar, uma técnica de corte que aniquila todas as coisas sem energia amaldiçoada, matando todos que se escondiam dentro dos túneis. No entanto, como Makora estava prestes a terminar sua regeneração, estava prestes a se tornar ainda mais forte do que a forma atual de Sukuna. Quando tudo acabou, Makora já estava morto e Sukuna disse a Haruta para sumir. Mas quando o perdedor começou a fugir, pensando que era mais um dia de sorte, seu rosto foi cortado ao meio, pois suas vidas extras tinham se esgotado. Ao mesmo tempo, Sukuna percebeu que Yuji estava prestes a retomar o controle de seu corpo. Então ele abandonou Fushiguro na instalação de cura,
mas o diretor já havia sentido sua presença. Foi então que ele permitiu que Yuji retomasse o controle, mas quando Yuji viu a devastação diante de seus olhos, todas as memórias começaram a passar por sua mente ao mesmo tempo. No entanto, ele estava determinado a seguir em frente ou seria apenas um assassino. Enquanto isso, Nanami estava vagando por um corredor, tendo conseguido sobreviver ao ataque de jogo, mas ao se deparar com um exército de humanos transfigurados, ele começou a se lembrar de seu sonho de construir uma casa em uma praia isolada. Pensando que ainda poderia realizar esse sonho, ele começou a exorcizar as maldições, matando-as com cada gota de sua força. Quando uma maldição tentou derrubá-lo, Nanami conseguiu exorcizá-la, mas com suas forças quase esgotadas, uma maldição o jogou no chão antes de chutá-lo para longe. Mesmo assim, Nanami não desistiria e começou a cortá-las com toda a sua raiva, mas imaginava que estava vivendo uma vida serena na ilha. Ao mesmo tempo, Yuji havia chegado à estação, mas ao ouvir os ruídos, começou a correr em direção ao som. Do outro lado, Nanami continuava cortando as maldições, suportando seus ataques e eliminando cada uma delas até ficar completamente exausto. Mas naquele momento, Mahito apareceu atrás dele, dizendo que o estava observando o tempo todo. Nesse momento, Yuji chegou, e ao avistá-los juntos, Nanami disse-lhe para assumir o resto da batalha, enquanto Mahito o explodiu naquele instante. A visão deixou Yuji chocado, mas à medida que ele ficava desesperado por vingança, começou a correr em direção a Mahito. Nesse momento, Mahito lançou um humano transfigurado em sua direção. No entanto, Yuji conseguiu segurá-lo com toda a força do seu corpo, mas quando Mahito apareceu, ele socou seu rosto, fazendo-o rolar para longe. Mesmo assim, Yuji conseguiu se estabilizar em um pilar, desviando por pouco da maldição enquanto ela atacava. Diante de seus olhos, Mahito explodiu do monstro, mas Yuji conseguiu desviar de seu ataque. Com o rosto jorrando sangue do ataque anterior de Mahito, ele exigiu saber por que Mahito estava matando tantos humanos, mas Mahito disse-lhe que eles são na verdade iguais e afirmou que Yuji nunca poderia vencê-lo até aceitar isso. Não querendo fazer isso, Yuji decidiu despertar seus punhos divergentes. Mas com um toque, Mahito forçou mãos amaldiçoadas a saírem do monstro enquanto ele começava a pressionar contra a parede, estreitando o espaço sobre eles. Mas eles começaram a caminhar um em direção ao outro com Mahito invocando sua energia amaldiçoada, até que foram eventualmente encurralados no canto. Pensando que Yuji estava preso, Mahito tentou atacá-lo, mas ao perceber que ele havia desaparecido, Yuji acertou seu rosto e ao pisar nele, chutou a maldição de volta. Naquele instante, lâminas afiadas cortaram em sua direção, mas Yuji desferiu golpes duplos no monstro, conseguindo criar espaço suficiente para desviar das lâminas. Com seu punho divergente, ele desferiu outro golpe que fez a maldição recuar, mas enquanto ele desviava de espinhos afiados, Mahito tentou pisar nele. Felizmente, Yuji conseguiu desviar, mas quando ele o pisou novamente, Mahito agarrou seu pé. Mas quando seu soco errou, Yuji usou seu próprio impulso para bater seu rosto no chão, cortando sua mão instantaneamente. No entanto, a maldição continuou se aproximando deles. Então Yuji abriu caminho com um soco através de sua barriga. Mas enquanto ele saía como um Giga Chad, Mahito disse que era apenas um aquecimento, e sugeriu que começassem a segunda rodada. Enquanto ele começou a lançar maldições menores em Yuji, continuou a persegui-lo enquanto ele corria, fazendo buracos na parede. Com uma perna inflada, ele começou a tentar esmagar Yuji, mas ao conseguir desviar, ele lançou uma caixa em direção a Mahito. Mas a ameaça a cortou facilmente. No entanto, Yuji já havia entrado em um elevador, mas quando começou a subir em direção ao topo, Yuji preparou seus punhos divergentes, pronto para o próximo ataque. Naquele instante, o teto explodiu, mas Yuji conseguiu desferir um soco, e quando o cabo se rompeu, o elevador começou a deslizar para baixo. Quando Mahito pousou dentro, Yuji já estava esperando no topo, mas Mahito desviou do golpe dele, puxando-o para perto para um beijo antes de esfaquear a parede atrás dele. Sem hesitar, Yuji o afastou com um golpe, seguido de outro ataque, mas Mahito abriu sua própria barriga para evitar o soco dele. Imediatamente, ele cortou a última linha, fazendo o elevador deslizar para baixo, mas Yuji já segurava as linhas cortadas. Logo, Mahito saiu do elevador, mas Yuji afastou sua maldição com um soco e saltou para o andar inferior para escapar de outra maldição. No entanto, quando uma mão gigante o enterrou, Yuji abriu caminho com socos, despedaçando-a. Naquele momento, Mahito percebeu que poderia ser danificado por um único golpe, e começou a manter distância. Quando Yuji o seguiu até o canto, avistou 2 frequentadores à sua frente, mas, enquanto tentavam lhe dizer que havia monstros à espreita, Yuji começou a se perguntar como Mahito desapareceu. Assim que ele começou a dizer para eles saírem, Mahito o acertou com um punho gigante, fazendo-o rolar pelo chão. Ele conseguiu transfigurar o homem, e ao tocar o outro, transformou-o em uma espada amaldiçoada. Algumas horas atrás, enquanto estavam preparando seu plano para capturar Yuji, Mahito havia sugerido que o matassem em vez disso, mas quando o jogo tentou objetar, ele saiu, criando um clone de seu corpo e enviando-o para o outro lado da estação. Ao mesmo tempo, o clone de Mahito encontrou Kugisaki, mas enquanto ela se preparava para exorcizá-lo, lançou pregos amaldiçoados na placa acima dele. E assim que caiu, ela chutou os pregos em seu rosto, estalando os dedos para ativar a técnica. No entanto, quando a poeira se dissipou, ela percebeu que Mahito ainda estava vivo, e ao revelar que seus pregos não podiam exorcizá-lo, ele pensou que mostrar seu cadáver a Yuji definitivamente quebraria sua alma. Dentro da estação, Mahito continuou matando os regulares, mas quando Yuji correu para detê-lo, ele o derrubou, fazendo-o rolar pelo chão. Enquanto ele corria em direção a Yuji, um regular se transformou em uma maldição diante dele, explodindo naquele instante. Ao mesmo tempo, Mahito se aproximou sorrateiramente de Yuji e estava pronto para acabar com ele. Mas fora da estação, Kugisaki desviou do ataque do clone. Enquanto ela lançava pregos em sua direção, ele os desviou facilmente e começou a tentar esmagá-la com seus braços estendidos. Mas quando ela conseguiu desviar do ataque dele, ela o acertou bem no rosto, mas ele bloqueou o próximo ataque dela e estendeu os braços para destruir o telhado. No entanto, Kugisaki saiu ilesa, e quando Mahito estendeu o braço em sua direção, ela desviou, saltando para trás imediatamente. Naquele momento, Mahito percebeu que ela devia ter descoberto sua técnica de maldição. Então, enquanto avançava contra ela, desviando dos pregos amaldiçoados, ele lançou sinais em sua direção, mas ela os destruiu e conseguiu saltar para longe dele. Mesmo assim, ele continuou com seu ataque, eventualmente perfurando o braço dela. Mas quando ela quebrou o espinho, Mahito avançou em sua direção, cortando seu corpo naquele instante. Pensando que não poderia vencê-lo, Mahito começou a dizer a ela que seus pregos amaldiçoados não poderiam exorcizá-lo.
Mas enquanto ela corria sobre um telhado, ela lançou pregos no chão e, ao pular, ativou o grampo, perfurando o corpo de Mahito naquele instante. Antes que ele percebesse, ela pousou em cima do corpo dele e, ao perfurá-lo com outro prego, ativou a ressonância, danificando o verdadeiro Mahito naquele momento. Quando Yuji percebeu a técnica, ele entendeu que Kugisaki devia ser responsável pelo dano. Mas fora da estação, o clone de Mahito percebeu que Kugisaki também era seu inimigo natural, capaz de danificar sua alma com sucesso. E até mesmo Kugisaki havia descoberto que ele era um demônio, tendo sentido sua energia amaldiçoada dentro de outro espírito amaldiçoado. Ao mesmo tempo, Yuji socou Mahito para longe e continuou com golpes seguidos, derrubando-o sem a menor pausa para recuperar o fôlego. E quando o jogou contra um pilar, ele o chutou para longe em outro. Sem hesitar, ele o atingiu com Black Flash, e Yuji pensou que poderia realmente acabar com ele, então acertou outro. Ele ficou feliz por ter algum apoio e continuou batendo Mahito no pilar, querendo acabar com ele ali mesmo. Enquanto isso, do lado de fora, Kugisaki estava pronta para acabar com o clone, mas ao perceber que não tinha chance contra ela, ele começou a fugir. Então, para acabar com ele de qualquer forma, Kugisaki correu atrás dele, pensando que ele pretendia matar outras pessoas. Mas quando ele pulou para o subterrâneo, ela pensou que o acabaria facilmente lá. Enquanto isso, Mahito havia se dividido em maldições menores para escapar do golpe de Yuji. Mas quando Yuji se perguntou qual das maldições era sua verdadeira alma, ele notou aquela com energia amaldiçoada e a esmagou instantaneamente. No entanto, Mahito o havia enganado intencionalmente. Mas ambos os Mahitos já estavam se aproximando um do outro, e assim que Yuji avistou os dois, ele pensou que pretendiam se fundir. Mas quando passaram um pelo outro, Yuji notou Kugisaki à frente. Percebendo que Mahito pretendia atacá-la, ele gritou para ela fugir, mas Mahito tocou seu rosto antes que ela percebesse. E Yuji arremessou o clone contra a parede. Imediatamente ele correu até ela, mas ela já havia percebido que sua vida estava acabada. Itadori, minna ni tsukaete. Waruku nakatta. Ao ver isso, Yuji ficou completamente desorientado, e enquanto a dor quase o fazia chorar, Mahito começou a avançar contra ele, achando que seu plano era genial, e o socou com Black Flash, quase rompendo seus órgãos internos. E ao puxá-lo de volta, Mahito o lançou contra a parede antes de arremessá-lo em um pilar, dizendo que nunca seria derrotado facilmente. Mas quando ele transformou seu braço em um cutelo e tentou acabar com ele, Yuji desapareceu ao som de uma palma, e todo apareceu naquele momento. Então ele começou a gritar para Yuji se levantar, dizendo que a guerra estava apenas começando. No entanto, o espírito de Yuji já estava quebrado, e enquanto ele começava a chorar, revelou que todos os seus amigos já estavam mortos, e ele achava que era culpa dele. Naquele momento, Mahito começou a correr em direção a eles, pensando que poderia acabar com Hokage enquanto ele estava distraído. Mas quando Hokage se teleportou naquele instante, Mahito voltou para matar Yuji, mas ele se teleportou para longe, e antes que percebesse, todo o derrubou com um chute, mas trocou Hokage com uma palma antes de colidir com ele. Enquanto Mahito achava sua técnica impressionante, todo começou a dizer a Yuji para se comportar como um homem, afirmando que eles são feiticeiros de Jujutsu e que devem continuar a viver por seus camaradas. Por essa razão, ele disse que devem continuar lutando, e que essa será a punição deles por serem feiticeiros. Nesse momento, Hokage aplicou sua técnica de cura em Yuji, dizendo que todas as suas lesões anteriores não piorariam e que todas as dores foram removidas. No entanto, todas as novas lesões não seriam curadas, e Hokage disse a ele que aplicou a mesma técnica em Kugisaki, esperando que ela sobrevivesse. Essas palavras incendiaram a alma de Yuji, mas Hokage começou a se apressar, dizendo que a levaria para a instalação de cura. Ao mesmo tempo, todo começou a correr em direção a Mahito, e ao desviar de seu ataque, chutou seu abdômen. Mas quando Mahito voltou, todo repeliu todos os seus ataques, batendo palmas a cada vez para trocar de posição. Mas quando Mahito transformou seu corpo em uma lâmina, ele destruiu o telhado e conseguiu evitar o soco de todo. Com uma palma, todo se teleportou para trás dele, mas quando Mahito pensou que o capturaria, ele se teleportou novamente. Naquele instante, uma maldição quase perfurou seu corpo, mas quando todo conseguiu desviar, Mahito esperava que ele se teletransportasse novamente. Mas quando Yuji apareceu diante de seus olhos, ele desferiu um Black Flash, buscando vingar Nanami. No entanto, Mahito conseguiu sobreviver, mas todo e Yuji decidiram se unir. Quando Mahito avançou com um martelo derrubando-os, todo trocou de lugar com Yuji. Mas quando Yuji avançou em sua direção, o impacto de sua aterrissagem destruiu todo o chão. Mas ele seguiu Mahito para o subsolo. Enquanto Mahito começava a correr nas sombras, zigue-zagueando entre os pilares, ele se dividiu em dois, mas todo o teleportou com uma palma. Assim, enquanto lutavam contra ele ao mesmo tempo, sem conseguir acertar nenhum ataque um no outro, Mahito lançou grandes maldições sobre eles. No entanto, enquanto conseguiram evitá-los, Mahito começou a se perguntar se poderia matar os dois. Percebendo que todo era mais forte, Mahito pensou que ele deveria ser eliminado primeiro. E ao invocar uma grande maldição que avançou contra eles, começaram a correr pela linha do trem. Mas outra maldição apareceu diante deles, então todo se teleportou para fora dos trilhos. Então, ao avistarem Mahito, Yuji lançou uma pedra em sua direção. Mas quando todo trocou de posição com ela, ele despertou uma nova habilidade naquele momento e acertou um Black Flash. No entanto, a ameaça simplesmente não morria, e ao vomitar um monte de humanos transfigurados, ele liberou enormes monstros sobre eles, sobrecarregando-os com um ataque, e todo percebeu que trocar de posição era inútil. Eventualmente, o chão explodiu, mas quando Yuji e todo conseguiram sair, Mahito desafiou Yuji para uma luta até a morte. Querendo causar sua própria impressão, todo teleportou Mahito com uma palma, e enquanto conseguiu contê-lo, Yuji tentou acabar com sua vida. Mas quando o lunático desparafusou sua própria cabeça, dois olhos feios cresceram em seu lugar. Então, enquanto Yuji e todo atacavam o corpo, ele conseguiu repeli-los com seus braços estendidos, enquanto a cabeça crescia pequenos membros enquanto continuava a fugir. Com Mahito aproveitando cada momento desta batalha, ele ativou a multiplicidade de almas, e combinando uma alma com um humano transfigurado rejeitado, criou um mutante amaldiçoado. Nesse momento, o mutante começou a correr em direção a todo, mas quando ele desviou dos braços estendidos, ele trocou suas posições com uma palma, mas o mutante voltou imediatamente. Pensando que o corpo de Mahito detém o maior poder, todo bateu palmas para trocar o corpo com a nova forma de Mahito. Assim, enquanto Yuji o socava para longe, ele continuava a golpeá-lo com socos. Ao mesmo tempo, a maldição atacou todo, mas como ele pensou que era um monstro fraco, tentou acabar com ele com um único golpe.
golpe, mas ele desviou do ataque e o acertou no rosto. Ao ver isso, Yuji perdeu o foco e Mahito o socou para longe. Mas quando a maldição atingiu o meio do corpo de Todo, lançou-o contra a parede distante, fazendo-o cair do outro lado. E quando a maldição pousou diante dele, Todo lançou um cabide com energia amaldiçoada, mas ao trocar de posição com ele, matou-a com um único golpe. Mas naquele momento, 2 outros mutantes apareceram atrás dele, e Todo percebeu que a luta estava prestes a piorar. Enquanto isso, Mahito havia se fundido novamente com seu corpo antigo, e enquanto estava feliz por finalmente separar Todo de Yuji, ele convocou vermes amaldiçoados do chão. Mas mesmo quando ele decolou, eles o seguiram, destruindo a torre em um instante. No entanto, quando um verme tentou devorar seu corpo, Yuji lançou uma placa em sua direção, partindo sua cabeça instantaneamente. Então, enquanto ele começava a deslizar por outro verme, ele notou Mahito abaixo, e ao ver seu rosto, ficou com raiva. Yuji lançou-se contra ele com um chute, mas Mahito bloqueou seu ataque facilmente antes de arremessá-lo a 1 milha de distância, fazendo-o cair com força no chão. Mas quando Mahito o seguiu, procurando aproveitar a oportunidade, percebeu que Todo havia retornado e descobriu que os mutantes estavam todos mortos. Perguntando-se como poderia eliminar Todo, ele decidiu lançar um feitiço de expansão de domínio, percebendo que poderia mantê-lo por 1/10 de segundo, assim como Gojo fez. Desesperado para se salvar, Todo ativou um feitiço de domínio simples, mas Yuji já estava correndo em direção a Mahito, tentando impedi-lo de completar o domínio. No entanto, como Mahito já havia completado sua técnica, ele apareceu no reino interior de Sukuna, e ao perceber que Sukuna estava intencionalmente poupando sua vida, ele disse que mataria Yuji para se livrar de sua existência, e mandou ele calar a boca e assistir de lado. Naquele instante, a mão de Todo começou a se transformar, com Mahito já tendo feito contato com ele, mas ao cortar sua mão, a parte cortada explodiu, espalhando espinhos por todo o seu corpo. Com Yuji distraído, Mahito o socou para longe e correu para acabar com Todo, já que ele não podia mais usar sua técnica de teletransporte. No entanto, Mahito sabia que não podia usar sua própria técnica, pois o feitiço de expansão de domínio havia drenado sua energia amaldiçoada, mas ao atingi-lo com um flash negro, Todo já havia concentrado sua energia amaldiçoada dentro do estômago, minimizando o impacto. Mas quando Mahito recuperou sua técnica de maldição, ele começou a correr para acabar com ele. Mas naquele momento, seu medalhão quebrou, e ao cair no chão, revelando a paixão de K-pop de Yuji e Todo, Mahito ficou encantado com a visão, e Todo começou a imaginar que estava batendo em seu rosto. Então, naquele instante, ele bateu na mão de Mahito, trocando de lugar com Yuji, e conseguiu acertar um flash negro. No entanto, a mão de Todo já estava queimada, mas ele achou que o sacrifício valia a pena. Desesperado para aproveitar essa vantagem, Yuji começou a correr em direção a Mahito, mas percebeu que Todo havia desmaiado. Ao mesmo tempo, Mahito estava se perguntando como seu plano deu errado, mas logo percebeu que havia descoberto a verdadeira essência de sua alma. Ele pensou que era um inseto que estava apenas se desenvolvendo de uma pupa, e naquele momento, ele usou sua técnica de transfiguração ociosa em si mesmo. E ao se transformar em uma massa de maldições feias, ele assumiu uma nova forma naquele instante. Com Yuji se perguntando como Mahito adquiriu esse novo corpo, Mahito começou a dizer-lhe que sua nova habilidade de usar o flash negro havia revelado a verdadeira essência de sua alma, e disse que matá-lo despertaria ainda mais seus poderes. Mas quando ele começou a caminhar em direção a Yuji caminhou para encontrá-lo, mas assim que tentou dar um chute, Mahito segurou sua perna, mas antes que pudesse machucá-lo, Yuji se soltou de seu aperto pisando forte em sua cauda. Então, ao bloquear seu ataque, desferindo um golpe forte em seu abdômen, ele percebeu que a superfície era mais dura do que o corpo de Shozo. Notando sua distração, Mahito desferiu um golpe, mas antes que pudesse cortá-lo, Yuji saltou para trás imediatamente. No entanto, ele já estava ferido. Então, enquanto Mahito atacava novamente, chicoteando suas lâminas continuamente para matá-lo, Yuji se defendia desesperadamente, mas ao desviar dos ataques de Mahito, ele começou a golpeá-lo com socos contínuos. Com Mahito ileso, Yuji percebeu que sua força havia subido para um nível diferente, e quando sua boca foi cortada de lado, a ameaça acabou por afastá-lo. Assim que recuperou o equilíbrio, Mahito mergulhou através da poeira e ao agarrar seu rosto, o plantou com força no chão, e o impacto causou um terremoto. Quando caíram nos esgotos, Yuji percebeu que sua melhor chance de derrotar Mahito era acertar um flash negro, mas como seu corpo estava muito fraco, seu joelho cedeu. Ao ver isso, Mahito pensou que estava acabado para ele. Mas quando ele tentou atacar, seu corpo cedeu naquele momento, tendo sido danificado pelo flash negro anterior. Nesse instante, Yuji começou a bater no joelho, desesperado para trazer de volta a sensação nele. E quando Mahito percebeu que a energia deles estava no limite, ele pisou na água, causando uma grande inundação que quase levou Yuji embora. Mas enquanto ele canalizava a energia amaldiçoada por todo o corpo, repelindo com sucesso a água, Mahito tentou eliminá-lo. Felizmente, Yuji conseguiu desviar, mas quando ele preparava seu próprio ataque, Mahito se lançou para longe. Então ele começou a se mover rapidamente pelos esgotos, mas ao tentar atacar Yuji por trás, ele percebeu sua presença e direcionou seu golpe para o rosto dele. Assim que as escamas se soltaram, ele fez contato com o braço dele, mas quando Mahito pensou que ainda poderia eliminá-lo, Yuji liberou o flash negro, quase o lançando para longe. Enquanto Mahito tentava se recuperar, Todo apareceu na beirada, distraindo-o com sucesso, e quando ele pensou que pretendia trocar de lugar, Yuji o atingiu com um estrondoso flash negro, lançando-o para fora dos esgotos. Com Mahito completamente exausto, Yuji começou a se aproximar dele, tentando acabar com ele desta vez, e Mahito percebeu que estava sem humanos transfigurados. Quando Yuji começou a dizer que eles eram iguais, ele revelou que não era um lunático e que o mataria quantas vezes fosse necessário, sem a menor razão para isso. Mas enquanto essas palavras instilavam medo no coração repugnante de Mahito, ele começou a fugir como se fosse preso em uma tundra congelada, desesperado para se manter vivo. Mas ao torcer o tornozelo, percebeu que não podia se mover e seu caçador apareceu diante de seus olhos. Pensando que estava prestes a morrer, Mahito começou a chorar, desesperadamente jogando neve para mantê-lo afastado. Mas quando a lama bateu em seu rosto, ele olhou de volta para sua alma antes de quebrar o gelo sob ele e chutá-lo para longe. Mesmo assim, Mahito continuou desesperado para viver e começou a se arrastar pela neve. Mas quando Geto apareceu diante de seus olhos, eles voltaram à realidade e Mahito percebeu que seu salvador havia chegado. Enquanto isso, Chozo ainda via Yuji em seus sonhos e continuava se perguntando quem ele é. Ele pensou que vê-lo mais uma vez lhe daria uma resposta e esperava que isso ajudasse a descobrir mais sobre si mesmo. Ao mesmo tempo, Geto decidiu abandonar Mahito, mas quando Yuji começou a correr em direção a eles, na esperança de libertar Gojo de sua prisão, Geto liberou um monstro amaldiçoado no chão. E naquele instante, Yuji caiu em sua boca escancarada, mas quando pensou que estava prestes a ser engolido, caiu de volta no chão. Com Yuji confuso sobre o que aconteceu, Geto começou
começou a dizer-lhe que pode controlar espíritos amaldiçoados de primeiro grau e disse que tem um número infinito de maldições à sua disposição que poderia facilmente usar para brincar com Yuji. Então, enquanto Yuji corria em sua direção, ele lançou outra maldição, mas quando Yuji pulou sobre ela pronto para acertá-lo com Black Flash, Geto o repeliu com centopeias amaldiçoadas e elas começaram a devorar seu corpo. Pensando que ele estava distraído, Mahito tentou tocar Geto, mas ele se afastou naquele instante. E quando Mahito percebeu que era o fim para ele, Geto começou a absorvê-lo em uma esfera. Percebendo que era o fim, Mahito lutou desesperadamente para escapar, mas acabou sendo engolido. Com Yuji chocado com a visão, Geto começou a lhe contar que sua técnica amaldiçoada era Uzumaki, a suprema arte da manipulação do espírito amaldiçoado, que combina o espírito amaldiçoado absorvido nele, permitindo-lhe aproveitar a técnica da maldição. E assim que ele soltou essas palavras, engoliu a esfera, mas logo avistou Momo acima dele. Ao mesmo tempo, Noritoshi percebeu o sinal dela e lançou flechas amaldiçoadas em direção a Geto, mas ele não foi nem arranhado. Então, enquanto ele começava a evitar mais ataques, bloqueou uma bala amaldiçoada ao mesmo tempo. Mas quando Kazumi apareceu atrás dele, querendo enviá-lo ao Nirvana, ela balançou sua lâmina para um saque rápido, mas Geto a pegou facilmente. Diante dos olhos dela, ele quebrou ao meio e ativou sua técnica Uzumaki, invocando um Mahito deformado. Naquele momento, a maldição começou a se estender em direção a Kasumi, mas quando quase fez contato com ela, todo o chão foi cortado naquele instante, enquanto Kasakabe conseguiu salvá-la. Nesse momento, Panda e Noritoshi chegaram e ao perceberem que Yuji estava de volta ao controle de seu corpo, começaram a se perguntar como poderiam roubar o reino da prisão de Geto. Ao mesmo tempo, Chozo havia chegado, e enquanto seu coração começou a bater forte em seu peito, ele se lembrou da história de sua família. Porque depois que sua mãe foi engravidada por um espírito amaldiçoado, um certo homem a sequestrou ao perceber que ela era especial e a usou como experimento para criar bebês amaldiçoados. Naquele momento, ele percebeu que o cérebro amaldiçoado que tomou o corpo de Geto era aquele homem e que seu nome era na verdade Kenjaku. Mas com essa revelação, todos perceberam que Kenjaku era um feiticeiro de 150 anos que era conhecido para sempre como o pior feiticeiro da história. Com Chozo ficando furioso, ele começou a ameaçar matá-lo por tentar fazê-lo eliminar Yuji. No entanto, quando Uraume apareceu diante dele, ele disse para ele recuar, mas Chozo estava determinado a se vingar. O efeito colateral de sua técnica de sangue era a capacidade de sentir a morte de seus irmãos, não importando a distância. Da mesma forma que ele havia sentido a morte de seus irmãos amaldiçoados quando foram mortos, ele sentiu a morte de Yuji nos momentos finais de sua batalha. Por essa razão, ele tinha certeza de que Yuji era seu irmão, e enquanto estava pronto para exterminar os dois, preparou sua técnica de manipulação de sangue. Comprimindo a pressão do sangue, ele a lançou em direção a Uraume. Mas como ele conseguiu se proteger, Chozo tentou cortá-los naquele instante. Mas assim que Kenjaku evitou, Chozo cortou o chão ao seu redor, então Kenjaku ergueu 1000 pés em direção ao céu. Relutante em deixá-lo escapar, Chozo se empoleirou nele, destruindo todas as bordas, e enquanto Kenjaku decolava em direção ao céu, Chozo lançou sangue perfurante, mas ele conseguiu desviar usando seu monstro amaldiçoado para se afastar. Mas quando ele lançou uma maldição em sua direção, Chozo conseguiu dividi-la, mas Kenjaku continuou a desviar de seu ataque. Notando seu sorriso, Chozo convocou chuva de sangue, mas Kenjaku quase colidiu com ele. Enquanto Chozo se preparava para a luta, Kenjaku se materializou atrás dele, derrubando-o com um golpe, e uma maldição o lançou para fora do pilar gigante. No entanto, Chozo conseguiu usar seu coágulo de sangue como um lançador de foguetes e voltar ao topo. Mas quando ele direcionou seu sangue perfurante, um dispositivo antigo o repeliu. Então, com Chozo ficando irritado, ele decidiu atacá-lo, mas Kenjaku evitou facilmente todos os seus ataques. E enquanto a raiva de Chozo continuava a impulsioná-lo, Kenjaku prendeu seu braço antes de acertá-lo com o joelho no rosto, fazendo-o cambalear para trás. Mesmo assim, ele continuou com os ataques, mas quando Kenjaku chutou seu abdômen, disse-lhe para desistir. Sem querer desistir de qualquer forma, Chozo seguiu dizendo que sacrificaria sua própria vida por Yuji. E ao mesmo tempo, os outros perceberam que ele estava do lado deles, então Noritoshi sugeriu que o apoiassem. Pensando que seus ataques combinados poderiam deixar uma marca em Kenjaku e permitir que roubassem o reino da prisão, eles começaram a correr ao mesmo tempo. Mas, pouco antes de se aproximarem, Uraume apareceu diante deles, ativando sua técnica de maldição de formação de gelo. Um monte de gelo os prendeu instantaneamente e eles perceberam que era impossível escapar. No entanto, Kenjaku disse para poupar suas vidas, dizendo que precisa deles como mensageiros. Mas enquanto sua mão regenerava, Uraume se perguntou se todos eles precisavam ser poupados. Com Chozo relutante em parar, ele começou a derretê-lo, mas Uraume já estava esperando para acabar com sua vida. Naquele instante, Yuji quebrou o gelo, percebendo que as habilidades inatas de Sukuna devem tê-lo ajudado a escapar do monte de gelo. No entanto, quando tentou dizer a Chozo para lutar como seu aliado, Chozo lhe disse que pretende protegê-lo como seu irmão mais velho. Decidindo aproveitar a oportunidade, Momo lançou sua foice de vento, mas quando Urami a afastou, ela sugeriu que ganhassem tempo para os outros saírem do gelo. No entanto, Urami já estava farto e estava pronto para transformar todos em gelo. Então lançou queda de gelo para contê-los. Mas quando cristais de gelo começaram a cair do alto, Yuji pensou que seu fim estava próximo. Felizmente, Yuki apareceu naquele momento, salvando-o de ser transportado para outro mundo. Ela era a velha amiga de Geto e Gojo, a última feiticeira de grau especial no mundo, e ao lembrar-se da última conversa deles, decidiu perguntar que tipo de garota ele gosta. Enquanto ela lembrava de que a intenção original deles era avançar a humanidade ao ponto de nunca precisar de energia amaldiçoada, Kenjaku disse a ela que seus planos já haviam mudado e que seu novo desejo era otimizar a energia amaldiçoada. No entanto, ela já havia percebido que ele não era Geto e começou a dizer que descobriu uma falha no plano dele, porque com outros países quase sem espíritos amaldiçoados, ela pensou que a barreira de Tenjin, que protege a cidade deles, impediria que os espíritos amaldiçoados deles se espalhassem pelo mundo. Percebendo que ela estava sem noção, Kenjaku disse a ela que planejou cuidadosamente seus planos e, ao invocar a energia amaldiçoada, revelou que suas tentativas anteriores fracassadas lhe permitiram extrair a técnica final de que precisava. Percebendo o que poderia ser, Yuki exigiu saber onde estava Morito, já que sua técnica de maldição que interfere com almas era a única maneira de aperfeiçoar os planos de Kenjaku. Mas quando Yuji lhe disse que Kenjaku já o havia absorvido, ela percebeu que estavam ferrados. Naquele momento, Kenjaku lançou a transfiguração ociosa, e quando o símbolo da maldição apareceu no céu, Yuki percebeu que ele havia ativado a técnica amaldiçoada remotamente. Quando ela se perguntou como ele conseguiu fazer isso, Kenjaku lhe disse que ativou o feitiço de transfiguração ociosa em 2 tipos de não feiticeiros que ele já havia marcado. O
primeiro desses dois tipos eram pessoas comuns que ele já havia alimentado com objetos amaldiçoados, da mesma forma que Yuji comeu o dedo de Sukuna, enquanto o segundo desses tipos eram pessoas que nasceram com técnicas amaldiçoadas, mas não tinham ideia de que eram feiticeiros. Para o segundo tipo, ele decidiu ajustar seus cérebros para se tornarem feiticeiros, e fez o primeiro tipo de recipiente. Dessa forma, ele poderia aprofundar o entendimento deles sobre energia amaldiçoada e fazê-los eliminar uns aos outros para criar mais espíritos amaldiçoados. Ele disse que todos seriam tão fortes quanto Yuji e carregariam sua vontade de aniquilar o mundo inteiro. Mas naquele momento, o gelo derreteu, e quando Urami ficou doente, percebeu que o sangue venenoso de Chozo foi absorvido em seu corpo quando regenerou sua mão. Ao mesmo tempo, os outros também foram libertados, mas Kenjaku começou a dizer que fez um pacto com espíritos amaldiçoados. Mesmo estando dentro deste novo corpo ter anulado o pacto, ele decidiu invocar os espíritos amaldiçoados do chão. E à medida que a escuridão se espalhava ao redor deles, um líquido negro espesso começou a subir como pilares, puxando mais maldições do chão. Quando todos perceberam que era o fim para eles, Kenjaku revelou o reino da prisão. E ao entrar na escuridão, Yuji gritou por Gojo, percebendo que nunca mais o veria.